Sim, meus amigos! Estamos ao vivo mais uma vez com um podcast, um podcast muito especial nessa noite. A gente vai começar a trazer para vocês a Copa do Mundo, uma cobertura diferenciada que a gente vai ter aqui no canal para vocês, em todas as nossas redes. Para quem já segue a gente, aguardem, que vai ter bastante coisa legal. Já de começo, vocês já podem ver que tem uma identidade visual diferente, com as cores aí da seleção brasileira, com o plano de fundo da onça, né, que é a mesma do uniforme do Brasil. Então, agradecer ao compadre Alberto Marque, que fez aí essas artes pra gente, né, dessa nova identidade visual. Eu sou André Menezes, quero já agradecer todo mundo que já está online com a gente, o nosso amigo Júlio, que também já está online no chat. Júlio, valeu pela força hoje. Quero também já dar uma boa noite para o meu compadre Pedro Rissa, que está aqui comigo. O compadre Eduardo Rafael deve entrar um pouquinho mais tarde, como vocês já estão acostumados. Pedro, boa noite. Boa noite, Andrezão. Tudo bem, meu querido? Boa noite a todo mundo aí que está online já com a gente. Hoje começou, gente. Hoje é podcast de Copa do Mundo. A gente estava ansioso para falar de Copa do Mundo. A gente estava fervendo para falar de Copa do Mundo e é hoje. A gente não conseguiu trazer as convocações para vocês anteriormente, então a gente vai trazer hoje. Nesse podcast aqui, deixa eu falar um pouquinho mais, além de me apresentar, porque senão o André fica com muito conteúdo ali em cima dele. A gente vai trazer para vocês a Copa do Mundo, a gente vai falar grupo a grupo, time a time, vai possíveis confrontos, possíveis classificados, o que deve acontecer, o que a gente acha, os desfalques, que já tem desfalques na Copa do Mundo também. A gente está com um layout novo de Copa do Mundo, o Brasil aí, ó, as cores do Brasil no nosso layout do Compadcast, com oncinha. Se vocês repararem e derem um close aí nesse nosso amarelinho, tem as onças. Então estamos profissional para a Copa do Mundo. E eu queria, Andrezão, agradecer também nosso amigo Júlio Fura Capacetes, que já Sim. está no chat aqui com a gente, pelo material que ele disponibilizou. Para quem não sabe, ele tem um Instagram chama Copa Stats, né? Stats em inglês, né? Copa Stats, que ele traz muita informação de Copa do Mundo, muito dado, muita coisa legal, e ele forneceu alguns dados para a gente aqui, que a gente vai botar na tela conforme a gente for falando para vocês hoje, tá, gente? Hoje é especial para a gente, espero que seja para vocês também. É isso aí. E o Júlio, que vai ser nosso parceiro durante a Copa, né? Com o Copa Stats lá do Instagram, a gente vai trazer bastante coisa, bastante estatística, como o próprio nome do perfil traz, né? Ele vai ser o nosso fornecedor de estatísticas oficiais da Copa pra gente aqui, Pedrão. Então vocês vão ouvir falar muito do nome Nossa. dele, muito do arroba do Copa Stats, então já sigam lá. Já entrem no Instagram, já sigam lá, além do com podcast, o Copa Stats também, beleza? Então, Pedrão, Show de vamos bola. começar falando da Copa Mandar do um abraço Mundo? pro nosso goleiro. Tem goleiro nosso aqui no chat, Tem, hein, André? já vi. Grande Tem Rominho, goleiro nosso grande aqui. Rominho, abraço, cara. Valeu por estar seguindo a gente aí, acompanhando a gente, cara. Abraço. Vamos falar de Copa do Mundo e para contextualizar vocês, faltam menos de 3 dias para que a Al Hilal seja chutada pela primeira vez no estádio Al Bayt, né? Que vai ser o estádio da abertura da Copa do Mundo no domingo. Precisamente às 13 horas da tarde, horário de Brasília, Catar e Equador vão dar o pontapé inicial para a abertura dessa Copa do Mundo. Se você quiser assistir a cerimônia de abertura, ela está marcada para as 11 da manhã, de domingo. Então já está muito Andrezão, perto, muito, explica pro muito perto. pessoal, para quem não sabe, para quem não tem o álbum da Copa, Al Hilal é o nome da bola da nossa Copa do Exatamente. Mundo. Lembra da Jabulani? A Jabulani da vez é Al Hilal. Então vamos esperar para ver como ela vai desempenhar, porque é muita tecnologia, né? Uma bola que custa aí, cada bola oficial da Copa em torno de US$ 2.000. Então, assim, tem muita tecnologia embarcada numa bola só, né, Pedro? Então Então, vamos ver muito top. se ela vai ser se ela vai ficar tão famosa quanto a Jabulani ou não, né? Vamos ver. E o Rominho que tá aqui no chat com a gente, que é goleiro, sabe muito bem que uma bola que nem a Jabulani atrapalha bem a vida dos goleiros, né? Vamos ver se a Al-Hilal também atrapalha ou ajuda os goleirões. Bora lá. Vamos começar então, né? Pelo mais básico de tudo, vamos seguir aqui a ordem alfabética, né? Dos grupos da Copa. Vamos trazer para vocês hoje um panorama
de todos os grupos, de todas as seleções. Agora a gente já tem todas as convocações, a gente já sabe mais ou menos É, o que esperar, né? você Diga. deix- você deixou de ser youtuber, cara. Você deixou de ser Ô, um garoto. vlogger, um blogger. Cara, você não está pedindo pra galera seguir nossas redes sociais, Então clica manda no aí. sininho, aquelas coisas todas. Eu não acredito que você não fez isso. Então vamos Logo lá. você é o mais blogueiro que eu conheço. Então vamos lá. Então já que você pediu, arroba com podcast no Instagram, arroba com podcast no YouTube e barra com podcast na Twitch. Quem tá na Twitch assistindo a gente, já não custa nada já começar a seguir com podcast aí na plataforma. Você já tá assistindo mesmo, só dá um cliquezinho aí, já tá seguindo a gente. Se você tá assistindo a gente no YouTube, que esse vídeo vai estar amanhã lá para vocês poderem assistir, né? Já deixa o joia, né? Já dá aquela força pra gente, se inscreve no canal quem ainda não se inscreveu. Aliás, agradecer novamente para vocês que conseguiram chegar, fazer nosso canal bater 100 inscritos em um curtíssimo tempo. Então, muito obrigado para todo mundo. Então, continuem lá se inscrevendo. Ativem o sininho que aí vocês não vão perder nenhum vídeo que a gente postar lá. E na Copa do Mundo vão ser muitos, 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 tá? Bora lá. Aqui, o Pedrão, antes da gente começar, o nosso amigo Ney Paulo também já tá no chat aqui. Ele já tá falando que eu falei do goleiro, né? Da Jabulani e tudo mais. Ele já brincou aqui. Se for o irmão mais velho chutando, independente da bola, ela vai passar. Só para contextualizar, A audiência qualificada hoje. Tanto o Rominho quanto o Ney, né? Eles são irmãos. Um é goleiro e um é atacante. Olha que beleza. Então Eu vamos lá. lembro disso. Na época que Exatamente. o Ney ainda jogava bola. Mas vamos lá. Cornetinha. Beleza. O... Antes da gente começar também, Pedro, o Júlio fez um comentário aqui no chat, eu achei interessante e legal, que ele falou que ele acha o mascote dessa Copa agora o mais fofinho, o mais bonitinho de todos. Você já viu que o É, mascote né? é aquele lenço que eles usam na cabeça, né? Cara, ele É, pois é, bem ficou lembrado mesmo. legalzinho. Animado ele ficou bem legal mesmo. Ficou um desenho bem bonito. Parece um fantasma de vez em quando, mas passa, né? Bora lá, gente. Vamos, como eu já falei aqui, vamos seguir a ordem alfabética dos grupos. Vamos começar pelo grupo A, né? Grupo A, para quem não sabe, ou para quem está vivendo em Nárnia nesses dias ou nesses últimos meses, não acompanhou nada, não sabe de Copa do Mundo. Agora que está querendo saber alguma coisa sobre a Copa, vamos lá. O grupo A, que é o grupo dos donos da casa, que é o Catar, né? Tem também o Equador, a Holanda e Senegal, né? Daí que, Pedrão, o que eu vou perguntar para você aqui é simples, cara. Nesse grupo aqui, a Holanda não era cabeça de chave, porque a cabeça de chave era o Catar. Mas o sorteio transformou ela na cabeça de chave desse grupo? Ah, não tem como não ser, né? Não tem como não ser. Não é só pelo uniforme da Laranja Mecânica, não é só pelo nome, não é só pela história, é que a Holanda em 2022 tem uma boa seleção, além de tudo, né? Então a gente sabe que além da tradição, a Holanda vem forte aí para essa Copa. Muito provavelmente deve se classificar nesse grupo aí em primeiro lugar. Eu não sei se algum desses times ameaçam a Holanda, né? Mas a gente tem só que explicar, Andrezão, que o cabeça de chave aqui é o Catar, porque ele é sede da Isso. Copa do Mundo, então obrigatoriamente ele é o cabeça E de do chave e grupo A, né? obrigatoriamente é o cabeça de chave do primeiro grupo, do grupo A. Então, ele faz a abertura da Copa. Sempre foi assim. Os cabeças de chaves do Grupo A, que são quem cediam as Copas do Mundo, eles fazem o jogo de abertura. E o segundo time a ser sorteado é sempre quem vai jogar o jogo de abertura com esse time. E nessa edição de 2022, a gente teve o Equador sendo sorteado para jogar a abertura da Sim. Copa contra o Catar. Então, o que eu diria sobre isso? Eu diria que essa abertura da Copa, ela só não é menor do que o Mundial de Clubes de Once Caldas contra Porto. É uma coisa ridícula essa abertura da Copa. A gente vai ver só porque é a abertura mesmo, porque Catar contra Equador é duro de engolir, viu, bicho? Ai, Pedrão, vamos lá. Já que a gente deu o destaque aqui para a Holanda, vamos passar então a convocação que a Holanda fez, já que eu acho que merece, que é um dos grandes dessa Copa, né? Então vamos começar a usar aqui as artes do nosso amigo Júlio, do Copa Stats. Sigam lá no Instagram, tá? Vamos lá. A Holanda convocou os seguintes jogadores. De goleiros, né? O Justin Bijlow, do Feyenoord, né? Perdão.
o Pasveer do Ajax e o Hoppert do Heerenveen. Ou seja, 3 jogadores que atuam no futebol holandês, certo? Na defesa tem o Blind, que é já veterano de Copa, já acho que é a quarta Copa, terceira Copa que ele está jogando. É o filho daquele Blind Inclusive, antigo, né? uma das Copas ele era filho do Blind, né? Isso. Que era o treinador da Holanda, né? Exato, exato. Aí tem o De Vrij, da Inter de Milão, tem o Van Dijk do Liverpool, tem o De Ligt do Bayern de Munique, tem, quem mais? O Dumfries da Inter de Milão também, o Ake do Manchester City, o Timber do Ajax, o Malásia do United, que é lateral, né? E o, cadê, quem mais está faltando? O Frimpong do Leverkusen, que também é lateral. No meio de campo da Holanda, tá? Que normalmente costuma ser onde tenha bastante qualidade, né? A gente tem o Frank de Jong do Barcelona, a gente tem o Berghuis e o Klaassen do Ajax. Por um momento achei que por um momento achei que você ia falar Frank de Boer. Esse é para os antigos, só. Oh, então, daí tem o De Roon da Atalanta, né? Junto com o Koop Meiners também da Atalanta, o Kenneth Taylor do Ajax e o Simons do PSV, Eindhoven, né? E no ataque da Holanda, que também costuma ter bons jogadores, jogadores de qualidade, tem o Memphis Depay do Barcelona, o Luuk de Jong do PSV, o Bergwijn do Ajax, o Jansen que está no Antuérpia da Bélgica, o Weghorst do Besiktas, o Gakpo do PSV Eindhoven e o Lang do Bruges, né? O surpreendente Bruges que a gente viu bastante aqui na Champions League, Pedrão. Esses foram os 26, esses foram os 26 escolhidos aí para defender Se a a nossa, seleção holandesa. a nossa audiência, se elas estiverem achando que eles não conhecem muita gente da Holanda, você vai ver então do Equador, do Catar, então, meus Que a amigos. Por gente isso que a não gente vai não vai nem passar. trazer. Exato. Vamos trazer só algumas convocações específicas. Se tá achando que não conhece da Holanda, imagina o Catar, o Equador e o Senegal. E uma coisa que a gente tinha que trazer também, Andrezão, é o desfalque importante do Senegal, né? Então. Foi confirmado hoje. Então, a pergunta era assim, ó. Senegal tinha uma certa expectativa com o Mané, certo? Sem Sadio Mané, o Senegal continua tendo a expectativa de ser a segunda força desse grupo ou abriu uma janela gigantesca para o Equador sonhar em jogar o mata-mata da Copa do Mundo? Antes de responder sua pergunta, eu vou falar que quem quiser ver essas convocações aqui, ó, já tá lembrando, meu amigo Ju já tá lembrando aí no chat, é só ir lá no Cop Stats, ó, embaixo de cada arte dessa daqui tem ali o endereço do Instagram, Cop Stats, que tem a convocação de todas as seleções da Copa do Mundo, você pode ver uma por uma, tá? E do Senegal, o desfalque Sadio Mané, acabou, né? Acabou uns 30% do time ali, saiu com o Mané junto, né, Andrezão? Então, aquela segunda vaga que eu achava que Senegal iria ocupar, que ia ser Holanda e Senegal, eu já começo a acreditar mais no Equador, para te falar a verdade. Porque o Catar não dá, né? O Catar é uma piada. O Catar, em julho, estava jogando amistoso contra a Lazio. Tá? Não desmerecendo a Lazio, mas é que eles não têm nem seleção para marcar amistoso. O Catar não dá. Enfim, não aposto minhas fichas no Catar. Então, eu também, eu tô com você nessa. Eu achava que o Senegal era a segunda força desse grupo. Quiçá fazer um jogo equilibrado com a Holanda, com o Mané tendo liberdade e conseguindo atacar, mas sem ele, Senegal perde muito da força. E o que é mais triste é que Senegal acabou eliminando o Egito, né? O Mané acabou eliminando o Salah e agora nenhum dos dois vai jogar a Copa, porque o Mané se machucou e o Salah foi eliminado pelo próprio Mané. Também é outro jogador africano que talvez seja o melhor aí que a gente tem nos últimos anos. Então, cara, é triste. Eu esperava, talvez a grande esperança de uma seleção africana ir mais longe nessa Copa do Mundo acabou indo por água abaixo com essa contusão. Mas, como a gente sempre fala, é futebol. E futebol não dá pra gente cravar nada antes da bola rolar. Né? A gente está fazendo aqui projeções, prognósticos, mas a gente sabe que quando começa para valer, as coisas podem ser diferentes, né? Já visto em 2014 que a Costa Rica se classificou naquele grupo que tinha Itália, que tinha, né, Inglaterra, que tinha todo mundo no grupo e a Costa Rica foi lá e não tomou conhecimento. Então vamos esperar um pouquinho. Mas que Em aparentemente. relação a esses africanos, André, só para lembrar aqui o pessoal que ontem, né, a gente teve um amistoso da Suíça do grupo do Brasil e eles perderam para Gana.
Então é Sim. interessante aí ficar de olho na seleção de Gana também, que pode ser uma seleção interessante. O único azar que eles deram é cair no Pegou um grupo grupo que tem forte. Portugal e Uruguai, né? Então a Exato. gente vai chegar nesse grupo ainda, mas eles Vai deram sim. azar por causa disso. Então é isso. Acho que no grupo A, a gente é meio que unânime em acreditar que a Holanda deve ganhar o grupo, deve ficar em primeiro. E aí essa segunda vaga, acho que agora tá mais pro Equador, que nem você trouxe aí, Pedrão. Acho que o Senegal agora Pois é. vai ter que suar sangue aí Eu para preciso só conseguir fazer uma classificar. pergunta pro chat. Manda bala. Fazer uma pergunta pro chat, porque a gente vai ter aqui o Luke de Jong ou o Memphis Depay como artilheiro desse grupo aqui, ou seria o Arboleda, chat? Porque eu tô vendo alguém do chat aqui dizendo que o Arboleda vai meter um monte de caixa já e vai ser artilheiro contra o Catar. Eu tô ouvindo aqui dessas mensagens. O pessoal é engraçado, cara. Então bora. Não, mas o zagueiro artilheiro Arboleda vai ser o Yerry Mina dessa Copa, lembra do Mina? Vai fazer um monte de gol. Não, lembro, aliás, é bem. Mas ó, vou te falar um negócio. Bater palma também para a recuperação do Arboleda, né? Porque ele Sim, teve uma sim. contusão seríssima no São Paulo esse Correu o ano. O risco de risco não dele ir, ficar é. fora da Copa era praticamente certo que ele não ia jogar a Copa do Mundo e ele conseguiu recuperar a tempo. Então, bom trabalho aí de quem operou ele, bom trabalho aí se foi a equipe médica do São Paulo. Parabéns aí, porque o Arboleda tá jogando essa Copa, é uma surpresa muito boa aí para Equador, cara. Isso aí. Vamos então seguir aqui a nosso caminho alfabético. Vamos para o grupo B. Grupo B, que tem a Inglaterra, tem o país de Gales, tem os Estados Unidos e tem o Irã. Pedrão, a Inglaterra é muito mais forte que os adversários desse grupo, cara? Cara, então, no papel ela sempre é forte, né? É incrível essa seleção da Inglaterra aí, como ela é forte, como ela vem forte, como ela tem alguns destaques, algumas estrelas da Premier League em todas as Copas, só que é no papel, né? A gente vê o conjunto da Inglaterra em todas as Copas tropicando para chegar numas oitavas de final, por exemplo, e quando vai longe, vai numas quartas, pelo que a gente está acostumado a ver. Então, assim, eu quero acreditar que a Inglaterra sim está voando mais do que o Irã, do que os Estados Unidos e o país de Gales, mas eu não truco. Eu não truco, não. Eu não coloco todas as cartas na Inglaterra nesse grupo, não. Acho que vai classificar, muito provavelmente em primeiro, logicamente, mas vai ter dificuldade. Não é aquele time que não é aquela seleção que vai atropelar todo mundo, não, com placares elásticos e 3 vitórias para 9 pontos. Não acredito, Andrezão, até porque eu acredito que eles vão ter bastante dificuldade contra essas 3 seleções, até mesmo o Irã. O Irã, os Estados Unidos e o país de Gales vão engrossar o caldo aí para eles. Então, a Inglaterra, só lembrando, ela foi semifinalista da última Copa do Mundo, né? Perdeu até uma grande Uhum. chance de jogar a final, porque em teoria não enfrentou um adversário tão complicado, ou que não era tão complicado, que era a Croácia, e mesmo assim não conseguiu chegar. Basicamente manteve a mesma convocação, vamos dar uma olhadinha em quem que eles chamaram dessa vez, mas a Inglaterra Mas não vai. se jogarem com o Sterling, a chance de classificação já abaixa um pouco. Então, mas assim, você já começa a cornetar antes, né? Mas vamos lá. Inglaterra teve a seguinte convocação: os goleiros Ramsdale do Arsenal, o Pope do Newcastle e o Pickford do Everton. Aí existe uma briga para ver quem é o titular, quem vem jogando é o Ramsdale, mas vamos ver se isso vai se manter. São três bons goleiros. Na defesa, a gente tem o Alexander Arnold. Cadê o Eduardo para falar que não tem lateral no mundo, do Liverpool? O Cody, né, Nossa do senhora, pior que Everton. ele não gosta. Então, o Dyer do Tottenham, o Maguire do Manchester United, que beleza. Luke Shaw do Manchester United, o Stones do City, o Trippier do Newcastle, o Walker do City, né? E o Ben White do Arsenal. Esses são os defensores, né? Que aí tem laterais, tem zagueiros e tem tudo mais, né? Daí no setor de meio campo, né? O Southgate trouxe aqui para a Copa do Mundo? Ele trouxe o Bellingham, do Dortmund, o Gallagher, do Chelsea, Aí é forte, é hein? forte, Aí é O forte. Henderson, do Liverpool, Mason Mount, do Chelsea, o Calvin Phillips, do Manchester City e o Declan Rice, do West Ham. Ou seja, o meio de campo talvez seja o setor mais encorpado desse time aí. A defesa a gente viu que tem alguma É forte. vulnerabilidade, né? E os atacantes?
Principalmente se o Maguire jogar, né? Que eu Nossa vi que você senhora. estava falando da escalação e deu aquela bufada quando você falou Então, Maguire, eu vi isso eita daí. nós, né? Mas vamos lá. Os atacantes da Inglaterra, Harry Kane do Tottenham, o Foden do Manchester City, o Grealish também do City, o Maddison do Leicester, o Rashford do Manchester United, o Saka do Arsenal, o Sterling, aí ó, para sua alegria, do Chelsea, e o Não, Callum, Sterling não dá. e o Callum Wilson do Newcastle. Aí eu vou falar para você que Callum Esse Wilson aí também é forçaram a barra, que ele é caneleiro. exatamente. Caneleiro Wilson, na verdade, né? Callum não Exato. dá. Mas eu vou te falar, o chat está falando aqui, Mason Mount, realmente, o Mason Mount. E o Grealish, né? Porque ele tá aqui na lista de atacantes, mas o Grealish faz a meiuca Pode aqui nessa jogar seleção que eu também, sei. pode jogar também. Então o Grealish é complicado. O pessoal ali, antes de chegar no nome de Sterling, só atacante bom, cara. Impressionante aí. Tá com um elenco bem forte aí em Inglaterra. Mas mesmo assim, né, cara? Mesmo assim, eles dão aquela pipocada. Ó, o E chat essa tá me zaga. lembrando aqui que o Irã foi bem na última Copa. Sim, foi sim. Mas assim, eu acho que o setor defensivo da Inglaterra ainda é um calcanhar de Aquiles, cara. Se pegar um time que vai saber explorar ali o miolo da zaga da Inglaterra, pode se ficar complicada a situação do time inglês, né? Mas, que nem você Pois é. falou, tem, E esse tem de onde cara tem tirar, o tem Luke qualidade. Shaw, né? Sim, sim. E o Dyer, que seria o zagueiro mais Deixa eu falar uma confiável, coisa. nem é tão confiável assim, né? Não, o Dyer, ele deu aquela cagalhada no penúltimo jogo do Tottenham antes de acabar a janela da Copa, que ele recuou de cabeça pro Salah, né? E o Exato. Salah fez o gol ali que matou o Tottenham. Será que teremos gol de Taremi, atacante do Porto, no Irã, cara? O que você acha? Pode ser, pode ser. Goleador, Né? bom jogador também, A gente que mas gosta dele, ele é né? engraçadão, sincerão. Contra a Inglaterra, né? Imagina. Contra Maguire e Dyer, ele vai ter uma chance. Né? Mas então, Pedro, só para terminar o grupo aqui, a gente já. Eu também concordo com você que a Inglaterra é a principal força desse grupo. Mas Gales, Irã e Estados Unidos estão no mesmo nível? Aí os três vão brigar por essa outra vaga? Ou tem mais alguém um pouquinho mais acima ou mais abaixo aí? Andrezão, eu acho que tem mais acima, sim, cara. Eu acho que até Gales, cara, eu colocaria como segunda força, mas não é tão acima, não, cara. É praticamente iguais esses três times aí. Eu não cravo o Gales pegando essa segunda vaga, não. Pode ser para qualquer um dos três. O Irã, como a gente disse, já vem ajeitadinho, não é de hoje. Os Estados Unidos vêm numa crescente de futebol também, que eles só melhoram, tá bem bacana ver os Estados Unidos. Só que ainda, pô, se eu tivesse que apostar em algum, ó, eu tenho que colocar o dinheiro em algum, eu colocaria lá no Bale. Colocaria no país de Gales e vamos ele como segunda força aí. Mas não colocaria assim, né? Puta, vou perder um dinheirinho aqui, hein, cara. Porque eu não sei te dizer que pode dar nesse grupo aí, não. Pra mim, esse grupo aí tá em aberto, essa segunda vaga. Sim, quando a gente chegar lá no final, quando a gente passar todos os grupos, e a gente vai fazer aquelas perguntas, né, de quem é o favorito, surpresa, o que, você vai ver que esse grupo vai ser bem mexido pela minha pessoa. Mas vamos deixar mais pra frente. Show. No grupo C, que é o grupo dos nossos hermanos, para mim, um dos três favoritos para ganhar a Copa do Mundo, né, a Argentina, né? A Argentina também não pegou um grupo muito difícil. Também teve um sorteio favorável, digamos assim, né? Caiu no grupo com Polônia, México e Arábia Saudita. Aí eu te pergunto, é bem parecido com a Inglaterra? Tá bem à frente a Argentina? A Argentina tá. Aí é muito mais do que a Inglaterra, até, eu acho, na minha opinião, viu, Andrezão? A Argentina é prateleira 1 de seleção da Copa do Mundo. Quando a gente estava separando as seleções para colocar em prateleiras, digamos assim, ó, essas daqui são candidatas a ser campeãs, essas daqui são grandes forças, essas daqui têm chances de playoffs e essas daqui não vão a lugar nenhum. A Argentina está lá em cima. Argentina, Brasil, França. Para mim são essas três. Até a Alemanha eu coloco numa prateleira abaixo. Mas a Argentina é muito forte e vem muito forte. Não tem como contestar a Argentina. Aqui, a Argentina como maior força disparada, Andrezão. Beleza, então vamos dar uma olhadinha em como que a Argentina vai vir para essa Copa do Mundo, né? É assim, não teve tantas surpresas na convocação, era mais o que ele estava fazendo. Tem aquela cornetagem do pessoal aqui do Brasil que queria o Cano, aquelas coisas todas, mas, né, não teve isso. Vamos lá, os goleiros.
que aí para mim pode ser uma vulnerabilidade dessa seleção. O Armani, do River Plate, o Emiliano Martinez, do Aston Villa, que é o titular, e o Rulli, do Vila Real. Nesses três aí eu não vejo Nossa, rapaz, o goleiros. goleiro do Boca não foi, hein? Não foi, não foi. O Rossi. Não foi. Os zagueiros, né? Os defensores, porque tem laterais e zagueiros juntos. Tem o Montiel, do Sevilha, né? O Molina, do Atlético de Madrid, o Petzela, do Betis. Quem mais? Cadê? O Romero, do Tottenham. Vou ver se eu pulei alguém. O Otamendi, do Benfica. O Lisandro Martinez, do Manchester United. Esse é bom, hein? Esse é bom. Marcos Acunha, Eu do acho que essa Sevilha. zaga aí é o Otamendi Martinez, né? Mas Otamendi é ruim demais. Otamendi, pelo amor de Deus. O Talhafico, do Mas, Lyon. mas ele vem sendo titular há vários Eu anos. sei, mas ele não dá, não dá. E o Foyt, do Vila Real, Pedrão. A Argentina tinha que achar um parceiro aí pro Lisandro Martinez, porque o Martinez tá jogando muita bola, cara. Arrumou a zaga ali do United, hein? No meio de campo. Tá mesmo. Meio de campo da Argentina, a E gente já sabe. vinha bem no Ajax também. Sim, sim, tem qualidade. Tem o Paredes, que está na Juventus, né? O Depou, do Atlético de Madrid. Tem o Papu Gomes, do Sevilha. Tem o Rodrigues, do Betis. O Enzo Fernandes, do Benfica. O McAllister, do Brighton. E o Palacios, do Bayer Leverkusen, né? Você vai ver que vai ter aqui no ataque alguns jogadores que podem jogar no meio também. Quer ver, ó? De atacante, a gente tem o Messi, obviamente, do PSG, né? O Lautaro Martinez, que você adora, da Inter de Milão. O Di Maria, da Juventus. Nossa, esse é horroroso. Julian Álvares, do Manchester City. O Nico Gonzalez, da Fiorentina. O Joaquim Correia, da Inter de Milão. E o Paulo Dybala, da Roma. Ou seja, tem muita qualidade aí do meio para frente. A Argentina, que sempre trouxe muita qualidade, né, jogadores de muita qualidade, continua trazendo. Eu sei que você gostou muito da convocação do Lautaro, que inclusive deve ser o titular, né, Pedro? Não, não vai ser titular. Não, pelo amor de Deus, André. Se o Lautaro for titular dessa Copa no lugar do Julian Álvares, eu não vou entender nada, para te falar a verdade. Porque, olha, Di Maria de um lado, Julian Álvares do outro e o Messi chegando. É assim que funciona. Não tem como. Se colocar o Lautaro, é 3 bolas para fora a cada 4 chutes, velho. Não tem como, não dá. Então, e eu agora, continuando nesse grupo, o que eu ia te perguntar? Polônia e México, eles vão brigar pela segunda vaga? Ou você vê que a Polônia está à frente do México nessa briga aí? Não, vão brigar, mas a Polônia está à frente do México. Mes- A Polônia é mais seleção que o México. Mesmo com o Ochoa jogando no México? Porque a gente sabe que o Ochoa aparece de 4 em 4 anos Não, para o ser o melhor Ochoa, goleiro do mundo, né? Então a gente já ele sabe que ele sai da vai fechar o caverna. gol. Pô, ele é inacreditável, o show, né? A gente não vê ele jogar uma Libertadores, uma Champions League, um campeonato europeu, um campeonato sul-americano, daí pum, ele aparece. Se você me perguntar onde o Ochoa joga, eu não sei, mas ele aparece, ele sempre aparece, cara. É impressionante. Eu acho que no México não tem safra de goleiros, não existe renovação lá no México, cara. Não é? Mas podem Mas não dá. esperar, né? A Polônia é muito mais seleção que o México e eu acredito na Polônia aqui. Aqui eu não vou ficar em Sim, cima do muro, não. sim. Até porque tem vários jogadores que a gente acompanha aqui na Champions League, Campeonato Italiano, né? Zielinski, Milik, Lewandowski. Então, assim, a Polônia já tem aí tem um elenco que para mim é mais forte, mais consolidado que o México. É que o México sempre costuma aprontar. E tem o Ochoa, que de 4 em 4 anos é o melhor goleiro do mundo. Né? E aí, para terminar, Pedrão, o que a gente pode esperar da Arábia Saudita? Nada? Ah, cara, eu acho que a Arábia Saudita ela não é tão boba assim, mas não é não é forte a ponto de ser um Irã, né? O Irã realmente a gente sabe que é ajeitadinho e tudo Sim. mais, mas a Arábia Saudita ela deu azar, porque ela caiu num grupo que ela é mais fraca que todo mundo, mas não é que ela tá equivalente na balança igual a gente falou do grupo anterior. Ela é realmente mais fraca, e se existe alguma dúvida aí entre México e Polônia, a Arábia Saudita é a quarta força desse grupo aí, não tem a menor chance de classificação. Será que faz algum pontinho no grupo? Acho difícil. Mas vamos lá. Esses times sempre gostam de empatar naquele 1-1, aquele 0-0 escroto em cima de alguma seleção que não começou a Copa bem e está em crise, né? Que Exato. pode ser o México ou até mesmo a Polônia. Mas eu não acredito que o Lewandowski não vai guardar contra a Arábia Saudita, de verdade, viu, cara? É verdade. De verdade. Vamos esperar o Leva aí, porque o Leva promete nessa Copa.
Grupo D, vamos passar para o grupo da França. Né? A França que a gente Não, já peraí, falou. não, antes da gente passar, deixa eu só ler o chat aqui, que a gente está passando Bora, rápido, bora, rápido pelo bora. chat. E o Júlio mandou aqui que o Ah, maior tá. time que o Ochoa Sim. já jogou foi o Málaga. Ou seja, ele sai da caverna e aparece para ser titular no gol do México de E 4 em fecha 4 o anos. gol e Não vira o tem como melhor goleiro explicar. do mundo, né? De 4 em Não 4 tem como anos. explicar. Bom, Pois é, não tem como. gente, grupo D. Então, é o grupo da França. A França a gente já falou aqui que é um dos 3 grandes favoritos para a Copa do Mundo. Só que, Pedro, eu preciso te fazer uma pergunta. Porque durante muito tempo ela era considerada como a grande favorita a ganhar a Copa do Mundo. Mas aí perdeu o Kanté, perdeu o Pogba, perdeu o Nkunku, perdeu o Kimpembe. E aí? Continua sendo essa potência toda? Ou com essas baixas aí, a França caiu um pouquinho nessa briga de 1, 2, 3 aí pro título? Não, não baixa a prateleira dela ainda não, cara, porque caiu, tivemos todos esses desfalques aí, ela vai sofrer um pouquinho mais no meio de campo, mas ela tem peça de reposição ainda, cara. Ela ainda é uma grande seleção francesa. Você vai trazer a escalação para nós, eu Vou só não trazer a quero convocação. antecipar alguma informação aqui, a convocação. E tem peça de reposição. E outra, o ataque do time francês é muito forte, né? Então, assim, a gente fala de um poderio ofensivo muito, muito forte com aquela Sim. dominância de posse de bola. Então, não tem como a gente descartar ele e baixar de prateleira. Ainda continua sendo muito forte. E hoje, só uma informação, hoje o Giroud, né, teve uma contusão no treino, no pé, do treino da França, ia passar por exames para ver a gravidade, a extensão da lesão, e há um risco ainda do Giroud também ser cortado. Então vamos aguardar mais um pouquinho, porque parece que a bruxa tá solta nesse elenco da França, né? Cada dia é um deixando a seleção por contusão. Mas vamos lá. Vamos Mas daí olhar. seria o quê? Mbappé e Griezmann jogando na titularidade aí desse ataque? Vai acabar Aí tendo o que ser, Griezmann é né? triste, hein? Será? Vamos ver, mas então, vai que daí que ele traz o Saint-Maximin para jogar, né? Vai saber. Mas Não, vamos lá. mas por exemplo, você vai trazer agora, contundiu Pogba e Kanté. Pô, os caras têm peça de reposição de Camavinga e Tchouaméni, cara. Não é um time bobo, não tem como baixar essa prateleira. Só que o Kanté, bom, na minha visão, o Kanté é um jogador que é único no mundo. Único no mundo. Não tem peça de reposição para ele. Por mais que o Tchouaméni seja excelente, Camavinga também seja muito bom, o Kanté é um jogador que você não consegue substituir. Haja visto o Chelsea. Olha como o Chelsea cai de rendimento quando ele não joga, cara. Na França é igualzinho. E olha que ele é aquele jogador quietinho, tímido na dele, faz aquele trabalhinho que você quase não percebe, mas faz toda a diferença dentro de campo, né? Vamos passar a convocação Não, da França aqui? é, Diga, Pedro. Kanté é demais, né? Então, vamos passar a convocação da França? Lembrando vocês, ó, tá aqui do lado, Copa Stats, lá tem todas as convocações de todas as 32 seleções da Copa. A convocação aqui do Copa Stats ainda trazia o Kimpembe e o Nkunku, né, que acabaram se machucando, mas a gente vai passar para vocês mesmo assim. Vamos lá. Os goleiros, Lohri do Tottenham, o Mandanda do Rennes, né, e o Areola do West Ham. Na defesa aí tem laterais e zagueiros juntos, tá? Tem o Pavard do Bayern de Munique, o Koundé do Barcelona, o Varane do Manchester United, o Kimpembe do PSG que já foi cortado, né? O Saliba do Arsenal, o Lucas Hernandes e o Theo Isso é bom. Hernandes, o Lucas Hernandes e o Theo Hernandes, um do Bayern e um do Milan, o Mendy do Real Madrid, acho que ele tá aqui nessa lista, mas eu não lembro, não tenho certeza se ele tá realmente na lista de convocados. Mas vamos passar aqui. O Upamecano do Bayern de Munique, né? E o Konaté do Liverpool. Então, esses seriam os defensores e os laterais. De meias, a gente tem o Rabiot da Juventus, o Tchouaméni do Real Madrid, o Fofana do Mônaco, o Camavinga também do Real Madrid, o Veretout do Olympique de Marseille, né, e o Guendouzi do Olympique de Marseille também. Acho que aqui faltou um pouquinho de criação, digamos assim. Sabe aquele meia criador? Faltou um Faltou mesmo. pouquinho. E aí Faltou era mesmo. onde o Pogba Faltou o faria a Zidane. diferença. O Zidane, coitado, né? Aí a gente foi longe, porque não tem Faltou o reposição para ele Zidane. até hoje. Vamos Tá lá. bom, faltou o Pirré, vai. Faltou o Tá Pirré. bom, beleza.
Vamos lá, ó. No ataque a gente tem o Benzema do Real Madrid, o Mbappé do PSG, o Giroud do Milan, que agora é dúvida, tá? O Coman do Bayern de Munique, o Dembélé do Barcelona, o Griezmann do Atlético de Madrid e tinha o Nkunku do Leipzig. Só que esse já foi até substituído pelo Kolo Muani do Eintracht Frankfurt, né? Esse aí a gente já sabe quem vai vir pro lugar dele. E também faltou o filho do Thuram, né? Ele também foi convocado no ataque, porque inicialmente a França lançou uma lista de 25 nomes, aí depois o Deschamps, não sei se ele esqueceu na hora, depois ele passou que o Thuram, do Borussia Mönchengladbach, também estava convocado. Ele é filho daquele Thuram mesmo, do Lilian Thuram, campeão de 98. Só que esse Thuram agora é atacante, né? Então vamos ter mais uma dinastia aí na Copa do Mundo, mais uma segunda geração, Tinha esquecido. E né? eu esqueci do Benzema. Falei do Griezmann no ataque, mas não dá pro Griezmann pegar a camisa do Não Benzema, dá. né? Mbappé e Benzema, né? A não ser que jogue Uhum. com três atacantes. Como falta um pouco de criatividade nesse meio de campo da França, talvez ele parta para três atacantes mesmo, para tentar criar as jogadas pelo lado, né? Sem Pogba é o que tem Ah, para mas daí hoje. não, Ou então mas daí ele não vai vai. ser o Griezmann. Daí não vai ser o Griezmann. Será? Vamos ver, né? Vamos ver quem que ele vai Ah, escolher. Benzema, Mbappé e vai ser, sei lá, se ele vai vir com o Embele, eu vou ficar bravo, mas ele pode Dembélé, vir com o Dembele. sim. Podia ser o Coman, né? Ele não levou o Sam Maximin, Pedrão? Não, mas isso eu falei para você em off, vou deixar o chat ouvir aqui. Eu falei para você, se joga de titular, Sam Maximan de um lado e Mbappé do outro, coitado de quem tá no meio, não vai receber essa bola nunca, rapaz. Dois Esses caras não fominhas. tocam nem pra mãe deles, cara. Isso aí não dá não. Tá não. Então, Pedrão, ó, daí para terminar esse grupo que tem Dinamarca, Tunísia e Austrália, que são os outros três, né? Você acha que a Dinamarca está muito acima dos outros dois, Tunísia e Austrália? E Tunísia e Austrália são só figurantes aí nessa Copa do Mundo? Olha, eu vou te falar que eu sei que tá acima da Austrália, pelo que eu vi da Austrália. E a Tunísia é uma das poucas seleções assim que eu tenho pouco conhecimento. Mas não acredito que deva ser uma força igual a Dinamarca, não é mesmo? Até porque a Dinamarca, se eu não me engano, num dos últimos amistosos que teve antes da Copa, ela venceu a própria França, não foi? Foi 2-0 contra a França. Se eu não me engano, foi a Dinamarca. Ou foi Dinamarca ou foi Suíça, mas eu acho que foi Dinamarca. Pô, 2-0 contra a França. A Dinamarca, meu amigo, vem forte, não é boba não. Eu nunca apostaria na Tunísia em detrimento de uma Dinamarca, né? De uma Sim, Dinamáquina, né? sim, sim. Vamos ver se vem forte. E assim, mais uma das histórias legais dessa Copa do Mundo, né? O Christian Eriksen, né? Depois de tudo que ele passou, de tudo que aconteceu com ele tá aí na Copa do Mundo, vai representar a Dinamarca, né? É uma volta por cima, é uma superação, uma história de vida muito bacana. Espero que ele, né, tenha um sucesso aí nessa Copa, consiga jogar bem, fazer gols, porque ele merece, cara. Gosto muito dele como jogador E tá jogando bem no Manchester, né? então, e gosto muito dele como jogador e mais ainda como pessoa, como figura, que ele é uma figura também muito legal, principalmente depois do que aconteceu. Concordo com você que Tunísia e Austrália devem fazer só figuração nessa Copa do Mundo. Então esse grupo aí, a França deve ficar em primeiro, a Dinamarca em segundo. Não acredito também na Dinamarca aprontar para cima da França. Acredito que vai ficar aí em primeiro e segundo mesmo, Pedro. Dos jogadores que eu vi hoje da Austrália, a autoestima do cara é muito boa. Ele dizendo que no confronto contra a França, por que que eles não podem ganhar? Os franceses têm duas pernas iguais eles. Daí eu falei assim, rapaz, esse tá esperançoso. Bem legal, valeu o espírito aí de Copa do Mundo, mas não vai dar, rapaz. Então bora lá. Grupo E, né? Grupo E. Grupo E pode ter um enrosco bem forte aí, cara. Grupo E, que é o grupo da Espanha, da Alemanha, da Costa Rica e do Japão. A Espanha foi sorteada como cabeça de chave, Pedro. Na época do sorteio, a Espanha era a cabeça de chave, tá? E a Alemanha estava no pote 1, né? E as duas acabaram caindo no mesmo grupo. O que acontece? Qual a pergunta que eu quero te fazer? A Espanha divulgou uma escalação. Antes de eu te fazer a Vai pergunta, perguntar se Keylor Navas. Não vai perguntar se Keylor Navas vai ser reserva até na seleção, né? não, Pelo não vou te amor de perguntar Deus. isso, mas assim, como a pergunta tem a ver com a convocação da Espanha, vou trazer primeiro a convocação da seleção espanhola,
para depois eu te fazer essa pergunta. Porque tem ligação direta com a pergunta que eu quero te fazer. A Espanha fez Tá. uma convocação que, na minha visão, é muito, pelo menos, polêmica. Tá? Por quê? Você vai entender. Ele convocou os seguintes jogadores. O Luiz Henrique, que é o treinador, convocou os seguintes jogadores. Goleiros. O Simon, do Bilbao, né? O Raya, do Brentford, e o Sanches, do Brighton. Ficou de fora o De Gea. Reparou já na Ficou. primeira coisa aí Ficou. que ele, né? Esse- De Gea já ficou de Aham. fora. Defensores, aí entram laterais e zagueiros. A gente tem o Torres, do Vila Real, Jordi Alba, do Barcelona, o José Gaia, do Valência, Hugo Guillamon, do Valência também, Eric Garcia, do Barcelona, o Aspilicueta, do Chelsea, o Carvajal, do Real Madrid e o Laporte, do Manchester City. Né? Até aí, acho que tá dentro do esperado, tá tranquilo. No meio, aqui Não, começa... não, faltou o Sérgio Ramos, pelo Ah, amor de não, sim, Deus. é que, né, tem essa também, mas é que o Sérgio Ramos, por É, ser um como é que o jogador já Sérgio Ramos não mais... foi pra Copa, cara? Exato, aí eu entendo, assim, na cabeça do Luiz Henrique, eu acho que ele acha o Sérgio Ramos já mais velho, mas um ex-jogador em atividade não quis levá-lo, tá? Acho que é isso. Mas aqui nos Ah, meias, mas ele merece, né? É, ele merecia, merece ter merecia. mais uma Copa, Olha né? lá, Pelo ó. amor de O Deus. Rominho, que é goleiro, lembra que a gente falou aqui, ó? Ele já falou, no chat ele já falou. Absurdo o De Gea ficar de fora dessa seleção, com esses goleiros medianos que foram convocados. Eu concordo em gênero, número e grau com ele, cara. Pelos goleiros que ele levou aqui, Mas é, o De realmente. Gea não era só para ser convocado, como era para ser titular. Começa por aí, né? Então vamos lá. No É, meio. então, No meio ele levou o Busquets aí, Pedrão. Ele não levou o Sérgio Ramos, mas levou o Busquets. Já que é velho por velho, por que ele levar um e não o não, é. outro, né? Então, então vamos lá. Ele E levou. pelo que eu vi do amistoso hoje da Espanha, o Busquets ainda vem para ser titular, rapaz. Então, Muito então, provavelmente. então. Aí no meio ele também convocou o Rodri, do Manchester City, o Pedri, do Barcelona, Aí sim. o Koke, do Atlético de Madrid, o Gavi, do Barcelona, o Soler, do Paris Saint-Germain e o Llorente, do Atlético de Madrid. Vamos, vamos passar para os atacantes, que a gente fala dos dois de uma vez só. E aí, os atacantes, ele Aham. trouxe o Sarabia, do Paris Saint-Germain, o Nico Williams, do Atlético Bilbao, ele é irmão do Iñaki Williams, que o Iñaki Williams decidiu jogar pela seleção de Gana. Então, os De Gana. dois irmãos vão estar jogando na Copa, mas por seleções diferentes. A gente já viu isso acontecer outras vezes, né? Mais famoso aqui, os irmãos Boateng, na Alemanha em Gana, e próprio Gana. Né? Aconteceu agora na Espanha também. Aham. O Asensio, do Real Madrid, que acabou sendo convocado para a Copa. E era um jogador que até começo dessa temporada nem era reserva, nem entrava nos jogos do Real Madrid. Acabou ganhando essa vaga no Real, muito pela contusão que o Que tá Benzema jogando teve. no meio-campo. Isso. E foi convocado para a Copa. Inclusive vai ser o camisa 10 da seleção da Espanha. Prestem atenção nisso. Camisa Pois 10 é. da seleção da Espanha na Copa será Marco Asensio, né? Daí no ataque tem o Álvaro Morata, do Atlético de Madrid, o Ansu Fati, do Barcelona, o Pinho, do Vila Real, o Ferran Torres, do Barcelona e o Dani Olmo, do Leipzig. Sabe quem vai ser o camisa 9 dessa seleção da Espanha? Ou pelo menos vai jogar com a camisa 9, Pedrão? Pelo que eu vi do amistoso hoje, era o Gavi, rapaz. Gavi, O Gavi tava com a exatamente. camisa O nova. Eu não tava Gavi é o 9. entendendo nada disso. Ele não levou um centroavante de ofício. O centroavante de ofício dele aí é o Álvaro Morata, que ele é mais um centroavante estilo Roberto Firmino do que um centroavante estilo Pedro, digamos assim. Ele não é aquele 9 fixo dentro da área. Né? Aí a pergunta que eu queria te fazer desde aquele começo, que eu falei, vamos passar a escalação primeiro para eu te perguntar. Com essa convocação da seleção espanhola, a Alemanha vai ter uma vida facilitada, porque foi por essa péssima convocação do Luiz Henrique? Ah, cara, eu não sei, mas o Luiz Henrique foi clubista, hein? Eu queria só ressaltar isso, que ele foi muito barcelonista aí nessa convocação aí e deu pra ver que ele tem birra com alguns madridistas ali, né? Pelo amor de Deus, cara, como é que pode? E outra, e o meio de campo de armação dessa Espanha aí? Ele vai confiar tudo no Pedro e no Gavi, que não tá funcionando tão bem assim no Barcelona? Ele não chamou, por exemplo,
tudo bem, é justificável, mas falta alguma peça mais experiente, como se fosse o Thiago Alcântara, o Isco, alguma coisa nesse sentido. Ele não Sim, chamou ninguém, cara. não chamou E ninguém, se ninguém. precisar mudar o jogo, chamar um cara mais experiente para dar um esporro no Gavi que tem 18 anos e vai estar querendo pentear a bola, quem é que vai fazer isso, cara? O Ó, Busquets? Com que ó, moral? na verdade, Entendeu? Pedro, pra mim o melhor meio-campista, esse enganche aí, né? Camisa 10 que tá jogando hoje no futebol espanhol, é o Canales do Betis. Ele deveria ter sido convocado, Não, esse também. né? Esse Então, cara deveria ter sido ó, o convocado, até pelo que Cavani. tá jogando. E ele simplesmente ignorou, não levou. Além dele, não levou o centroavante do próprio Betis, né? Que é o Borja Iglesias, que também tá jogando muito, fazendo muito gol, ignorou solenemente. E poderia levar, por exemplo, o Iago Aspas, do Celta, que também é outro centroavante de ofício, e também não levou. Ou seja, ele optou por não ter um centroavante mesmo, porque o Morata não é esse cara. Ele joga ali, mas ele não é esse cara, né? E para mim, o Luiz Henrique cometeu erros, assim, crassos nessa convocação dele, e que pode custar muito caro para a Espanha na Copa, tá? Eu, Pois é, então. a Alemanha, que poderia rivalizar com a Espanha, para mim, passa a ter um favoritismo até grande, amplo contra a Espanha nesse grupo. E digo mais, Pedro, vou até te perguntar aqui, porque eu tenho uma opinião sobre isso. Com essa convocação, você acha que Costa Rica e Japão se animaram com uma possibilidade de beliscar uma segunda vaga nesse grupo? Nem tanto, mestre, nem tanto. Eu acho assim, eu acho que a geração do Japão é uma geração de valor aí, uma seleção boa. Não sei se você viu alguns últimos jogos da seleção do Vi. Japão. O Japão tá encaixadinho, tá bacana de ver o Japão jogar, mas não dá, né? Não dá para bater na Espanha e nem tanto. Eu acho que ainda não dá para o Japão ir para Costa Rica, independente dessa convocação. E deixa eu só me defender aqui, que eu chamei o cara de clubista e o chat está me xingando aqui porque chamei ele de barcelonista e ele chamou o Asensio. Mas é preciso lembrar que o Asensio não vinha sendo convocado, cara. O Asensio ele não vinha sendo convocado durante as eliminatórias lá da Copa, ele não vinha sendo convocado nas Copas das Nações. O que aconteceu é que o Benzema se contundiu esse ano no Real Madrid, o Asensio assumiu a titularidade do time e o Benzema convocou ele, como você bem colocou aí lendo a convocação. O Benzema deixou o Luiz Henrique sem opções de ter que convocar o Asensio porque a pressão midiática em cima da convocação do Asensio era grande lá na Espanha. Então, assim, ele é clubista sim, cara. Se ele puder evitar os madridistas, ele está evitando o Luiz Henrique. Foi técnico lá, foi formado lá no Barcelona, então ele demonstra um clubismo bem forte ali sim. Mas que bom que ele convocou o Asensio, porque o Asensio está jogando bem no Real Madrid. Sim. Tá jogando bem, tá decidindo, e junto com o uruguaio. É que é o nome do uruguaio lá do Real Madrid, cara, que a gente sempre Valverde? destaca ele. O Valverde, o Valverde. Pô, eles estão encaixadinhos ali no meio de campo, cara. Ele, o Tchouaméni e o Asensio, tá legal de ver, cara. Então, assim, o Asensio só foi convocado, Julião, porque teve essa contusão do Benzema Exato. e ele assumiu a titularidade do time. Senão, corria o risco de ele não ir, cara. E não só foi Explicado convocado, estou. não só foi convocado, como é o 10 da seleção espanhola. Enfim, nesse grupo, Uhum. né, para mim, como eu já falei aqui, passa a ser grande favorita agora a Alemanha. A Alemanha que tá quietinha na dela, né? Ninguém dá muito holofote para ela não é uma das três favoritas. Tá ali no encalço, mas Pedrão, a gente tem que sempre abrir o olho, não pode descartar a Alemanha nunca. Nunca, 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 né? Ah, Alemanha não. Então vamos olhar como é que foram. Vamos falar pelo menos uns 7 nomes da convocação da Alemanha aí. O que você acha? Vamos passar aqui, quer ver? Ó, a Alemanha fez a seguinte convocação para a Copa do Mundo. Levou os goleiros Neuer, o Ter Stegen, o Neuer do Bayern de Munique, o Ter Stegen do Barcelona e o Trapp do Frankfurt. Olha a diferença de goleiros para a Espanha, por exemplo. É, Né? Os é. defensores dali, ó, o Rudiger do Real Madrid, o Ginter do Freiburg, o Sul do Borussia Dortmund, o Kerer do West Ham, o Klostermann do Leipzig, o Raum do Leipzig, o Gunter, né, do Freiburg, o Schlotterbeck do Borussia Dortmund. Consegui, beleza, voltamos, estamos gravando novamente. Depois a gente junta tudo. Vamos passar para o meio de campo da Alemanha. Ó. A Alemanha chamou o Kimmich, surpresa nenhuma. O Mário Götze, do Eintracht Frankfurt.
o Gundogan do Manchester City, o Goretzka do Bayern de Munique, o Julian Brandt do Borussia Dortmund, o Havertz do Chelsea, convocado como meia, tá vendo? O Musiala do Bayern de Munique e o Hoffmann do Borussia Mönchengladbach, né? E no ataque? No ataque a gente tem o interminável Thomas Miller, Cara, mais uma Copa pera do aí, Mundo. antes disso, Sim, pô, diga. como eu queria ver esse meio de campo com o Kimmich e com o Goretzka, cara, porque eu acho que ele vai vir com o Gundogan já, por causa que o Gundogan é o Gundogan, mas eu queria muito ver essa dupla de volantes do Bayern de Munique aí, o Kimmich e o Goretzka jogando nessa Sim, seleção. Os caras são embaçados, Andrezão, sim, os sim. caras são foda demais, cara. São a atual força do time do Bayern, são os dois ali, né? Que se encaixaram de tal forma que o É, Bayern aquilo tá que eu voando. falo nos outros podcasts, eu sempre falo, quando a gente fala de futebol europeu, eu falo assim, cara, é a melhor dupla de volante no mundo no atual momento e me traga outra melhor que a gente é o truco. Exato. E assim, ó, no ataque a gente tem o Thomas Miller do Bayern de Munique, o Sané também do Bayern de Munique, o Gnabry também do Bayern de Munique, né? Daí tem o Adeyemi do Borussia Dortmund, o Moukoko também do Borussia Dortmund e o Füllkrug do Werder Bremen. Esse aí é uma surpresa, né? Aquele centroavante mais de área, né? Então assim, você pode ver que Curioso pra ver o Mukoko e o Musiala junto também, viu, cara? os dois, você disse? É, o Musiala e o Mukoko. Pô, esses dois juntos aí é a nova geração da Alemanha, cara. Pode apostar. Eita, eita. Deixa eu ver. Tararara, nossa carinha. Eles não tá apanhando aí do software, cara. É, porque Tá a nossa carinha sumiu aqui, mas acontecendo. vamos Nossa lá. audiência tá reclamando. A nossa carinha que Não sumiu há aqui. problemas A quanto a gente, isso. a gente vai colocar a nossa carinha de novo no ar. Pera Pessoal, aí. pessoal não quer nos ver. O pessoal não quer ver a E gente, tá agora, ô tudo chat, certo. me diz, Aí, ó, vocês estão apareceu de falando novo. aí da namorada do Trap? É, Eu vou ter então. que dar um Google aqui na namorada do Trap. Lá vai o Pedrão procurar a namorada do Kevin Trapp. Ó, vou dar Trouxeram. agora aqui, ó. Então, É trouxe. Kevin Trapp, Girlfriend. Isso aí. Ai, Pedrão, vamos passar então pro grupo F enquanto você dá o Google aí pra achar a namorada do Trap, que foi Pô, convocado, né? já Então, achei, talentosa. 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 Que bom. Isabel Goulart. Sim, Isabel Goulart. Essa brasileira. daqui eu tava até outro dia com o Di Ferreiro do NX0, não era essa? Ah, não sei te dizer, cara. Esse negócio de Bom, enfim. Estamos coluna perdendo o social não é foco da comigo. Copa. Estamos perdendo o foco da Copa. Segue, Andrezão, Culpa segue do na Trap. Copa. Mas o Trap é legal, que você já viu ele dando entrevista? Ele fala um português quase perfeito, cara. Achei isso muito legal, cara. Trap Que é bacana, da cara. hora. Grupo F. Grupo F é o grupo que tem Bélgica, Croácia, Pô, mas Marrocos. dois vilões seguidos? Mas dois vilões seguidos? Nós vamos falar da Alemanha e da Bélgica seguidas? Exato. Sim, é isso que Ué, você vai fazer com a gente? o que que eu posso fazer? Então, Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá, né? Aqui nesse grupo, a gente tem, pra mim, bastante equilíbrio, mas equilíbrio em prateleiras diferentes. A gente tem equilíbrio aqui e equilíbrio embaixo. O equilíbrio de Bélgica e Croácia e o equilíbrio de Marrocos e Canadá, né? Só que a gente tem um senão aí, olha lá, ó, o chat já trouxe para você aqui, ó. A do Di Ferreira era a Isabeli Fontana, tá? Então é outra. Ai, tá vendo? Preciso ler mais Tititi, É, cara. tá vendo? O chat é demais. Eu adoro o chat. Então, seleção da Bélgica e seleção da Croácia, para mim, sofrem de envelhecimento. Porque a base da seleção, das duas seleções, ainda é a mesma de 2018. Então estão 4 anos mais velhos. A pergunta que eu te faço, Pedro, é a seguinte: até que ponto esses dois elencos mais envelhecidos podem abrir margem para alguma surpresa nesse grupo? Ou não tem isso? Mas você sabe que isso não me pega, né? Você sabe que eu sou contra essa história de idade aí. Os caras têm que jogar igual o Zé Roberto, até 44 anos de idade e vamos embora. Se tiver físico, vamos jogando. E outra, a base tá envelhecida da Croácia e da Bélgica, mas olha a base dos caras, cara. Ainda são duas putas seleções. A Croácia é a última finalista, cara, de Copa do Mundo. Não tem como você duvidar de uma seleção dessa. Não mudou muita coisa. Você acabou de trazer que a base continua a mesma. Eu
eu não posso duvidar, pelo menos, de uma classificação da Croácia. Não estou falando que Sim. eles vão repetir o feito de 2018, mas a Croácia vem forte. Aí você colocou a disputa da prateleira. Tudo bem que a gente já está no grupo no grupo F, e a gente está sendo bem óbvio, né? A gente está, não, essa seleção aqui vai em primeiro, essa em segundo, essa em primeiro, essa em segundo. A gente está sendo bem óbvio, até digamos que até um leigo que bate o olho aqui no papel pode achar as mesmas coisas que a gente. Mas por que, que a gente está trazendo isso? Porque qual a chance, meu amigo, de verdade, qual a chance do Canadá engrossar o caldo para uma dessas duas seleções, por exemplo? Eu Tem o não Davis e tem o consigo Eustáquio, enxergar. pô. Pode acontecer? Não, pode acontecer? Pode. O Eustáquio é filho de portugueses, né, cara? Toda vez que eu vejo ele jogar no Canadá, eu fico assim, mano, o que que o Eustáquio tá fazendo aí, cara? De verdade. Enfim, mas daí eu fico me perguntando, mano, pode acontecer? Pode, mas como é que o Canadá vai engrossar o caldo para essas seleções aí, Andrezão? Eu não vejo, cara. Daí a gente fica naquela lá, Croácia ou Bélgica em primeiro lugar? Não sei, não sei te dizer. De verdade, isso eu não sei te dizer, mas eu acredito na classificação das duas. É óbvio, é Bélgica e Croácia, é óbvio que as duas venham a se classificar se você pudesse apostar numa dessas quatro aqui. Mas não tem como. Como é que eu vou colocar minhas fichas no Canadá? Piorou. No Marrocos, como é que eu vou colocar minhas fichas no Marrocos? Não Ziyech, dá, pô. cara. Ziyech, o Mago Ziyech, como eles Quem? falam. O Ziyech. Ah, tá bom. Aposta nele você então, pode apostar aí, ó. O que você acha? Hakimi, Você discorda de mim? Hakimi, Ziyech, entendeu? Você discorda de mim, cara? Não, é bem por aí mesmo. Só que eu concordo também com o chat aqui, Entendeu? ó. Já colocaram que entre Croácia e Bélgica, a Bélgica está melhor. Porque se a gente pegar. Mas a Bélgica não está, né? A Bélgica é melhor do que a Então, mas se a Croácia, gente né? pegar as duas estrelas das duas seleções aí, o De Bruyne é muito mais jogador que o Modric hoje. Entendeu? Comparando eles hoje. O De Bruyne hoje com o Modric hoje. Entendeu? E eu concordo com o chat nesse sentido. Eu acredito que é bem por aí. A Bélgica, cabeça de chave e tudo mais, deve ficar em primeiro lugar, a Croácia deve ficar em segundo. Se tiver alguma surpresinha Mas o aí, que você acredito no falou? Canadá. Como E que assim? hoje o De Bruyne é muito mais jogador que Que o Modric. o Modric? Isso, Sério? o chat Você trouxe isso. acredita nisso? Eu concordo, porque o Modric para mim já está naquele momento de carreira de que vou parar daqui 1, 2 anos. O De Bruyne ainda não, ainda está na subida da carreira. Ele está chegando no ápice para Pois depois então, começar em descendente, cara. mas eu vou. Não, tudo bem que o Modric já tá mais em descendente do que crescente, mas o Modric ainda é o Modric. Eu vou te recordar, se você pegar um mês e meio, sei lá, de podcast atrás, a gente falando do futebol europeu, o Modric não estava jogando pelo Real Madrid, a gente criticando a falta de criatividade do ataque do Real Madrid, falando de vir e dependência. Quando ele voltou, o que que aconteceu, cara? Mudou tudo no Real Madrid. E você sabe, cara, ele abriu o jogo do Valverde, ele fez o Rodrigo jogar, ele fez o Vini, ele fez gol. Cara, não dá pra duvidar do tiozão aí, cara. Pelo amor de Deus, é igual você falar que o Tom Brady não vai conseguir jogar para 60 jardas um passe. Vai jogar, pode ficar tranquilo que o tiozão tá lá para fazer esse touchdown. Ele vai conseguir, velho. É, exatamente. Vamos então dar uma passadinha só pela convocação da Bélgica, né? Para vocês verem que a base, como eu falei, basicamente é da última Copa. Os goleiros, o Thibaut Courtois, do Real Madrid, o Simon Mignolet, do Bruges. Aí, Pedrão, Mignolet foi convocado, Pedrão. E, Aí e, sim, o, aí e o sim. Castells do, Mas que do pena Wolfsburg. que pena que ele tem o Courtois nessa Exato, é. Não seleção, vai né, cara? jogar, Que não não vai existe a jogar. menor possibilidade de ser titular. Exato. Aí na zaga, a gente tem o Vertonghen, que está no Anderlecht, o Alderweireld, que está no Antuérpia da Bélgica, né? O Meunier, que está no Borussia Dortmund, o, o Tete, do Rennes, é isso? E o, deixa eu ver, é isso aí, o Debate do Anderlecht e o Faes do Leicester, tá? Esses são os defensores aí, laterais e zagueiros. No meio, aí tem bastante gente. Tem o Witzel do Atlético de Madrid, tem o De Bruyne do Manchester City, tem o Carrasco do Atlético de Madrid, tem o Tielemans do Leicester, tem o Dendoncker do Aston Villa, tem o Castanhe também do Leicester,
tem o Van Aken do Bruges, tem o Trossard do Brighton, esse cara, ó, olho nesse aí, pode ser a grande revelação da Copa. Tá jogando muita bola pelo Brighton. Trossard, o De Ketelaere do Milan, né? E o Onaná do Everton. No ataque da Bélgica, a gente tem. Cara, eu não sabia que o Carrasco era belga. Era belga. Ele é belga. Não Vamos sabia lá. que ele era belga, cara. De Já verdade. jogou a última Copa também, Pedrão. Não é novidade. Vamos lá. No ataque, tem os irmãos Hazard, o Eden Hazard do Real Madrid e o Torgen Hazard do Borussia Dortmund. Tem o Mertens do Galatasaray, o Lukaku da Inter de Milão, o Batshuayi do Fenerbahçe, o Doku do Rennes e o Openda do Lens. Ó, esse cara da Bélgica vai ser o terror da quinta série, mas beleza. Yeremi Doku, ó que beleza. Que Nossa, beleza! como você é bobo, velho. Quinta Eu tava série, aqui filha. sério, eu nem Não, tinha percebido. Eu mas nem tinha olha. percebido disso. Yeremi Doku, ó que nome bonito. Não tem jeito. Olha, deixa eu responder o chat aqui antes Sim. da gente terminar o assunto da Bélgica. Só voltando no assunto da Croácia, que o chat falou aqui para mim que o Modric ele continua, né? Meio que concordando que o Modric é um bom jogador, mas é que ele joga sozinho, uma andorinha só não faz verão. Mas, meu amigo, a seleção da Croácia não é só isso, não. Não é só o Modric, não, cara. Os caras têm o Perisic, os caras têm o Vlasic, tem o Kovacic, tem o Brozovic, O tem todo mundo. Orsic, né, Os caras Pedrão? têm o Orsic, ó. O Orsic tá lá, cara, do Dinamo Zagreb, que fez uma belíssima UEFA Champions aí nessa fase de grupo que acabou de acabar. E o Petkovic era o Centroavante atacante do lado também do tá na Orsic Copa. no Dinamo Zagreb. Cara, não é ruim a seleção da Croácia, que nós brasileiros a gente não tem um grande conhecimento assim do leste europeu e dessa seleção croata Você, aí, cara. Mas não é ruim essa seleção, acreditem. você está se tornando um especialista em leste europeu, Pedrão. É isso aí, mano. Ah, você Se tá gostando, né? diferenciando. É Você tá isso aí. gostando, né? Boa, É, você boa. tá gostando. Agora, Pedrão, grupo F acho que deve ser bem por aí também. Acho que a Croácia, Bélgica deve ganhar o grupo, Croácia segundo. E aí, Canadá e Marrocos vão se degladiar para ver quem ganha o jogo em Copa do Mundo, digamos assim, né? No duelo entre os dois. E vamos passar para o grupo. O grupo G, que é o grupo do Brasa, do Brasil. Não, pera, não, nós não vamos passar para nada, porque o chat mandou aqui, você falou aquela quinta série lá do Doku, do Jeremy Doku, o chat mandou aqui, imagina o jogo entre Espanha e Bélgica, do Pau Torres contra o Doku. É só paulada no Doku, viu? Só paulada no Doku. Até porque um é atacante e outro é zagueiro, né? É só descer a paulada Putz, no Doku. que beleza, cara. Ah, meu Deus do céu. Beleza. Vamos nos Esse ritmo, recompor. Vamos nos recompor, que a gente tem que falar do Brasil agora. recompõe, Brasil. recompõe, Brasil. recompõe. Vamos lá. Agora Brasil, chegou, Brasil. chegou. Agora sim, vamos embora. Vamos A sim. pergunta é simples aqui, Pedrão. É simples, direta e reta. O Brasil é o favorito número um para essa Copa do Mundo e o resto que se vire, que corra atrás. Não, cara, o Brasil é time para 7 jogos na Copa do Mundo, sim, mas é que eu não coloco a Argentina e a França abaixo do Brasil, não. Coloco no mesmo patamar, para te falar a verdade. O Brasil atualmente está mais encaixado do que a França, que a Argentina nem tanto. A Argentina está no mesmo patamar que o Brasil, na minha opinião, e eu sou muito grato de ver duas sul-americanos aí jogando o futebol bonito que tá. Alguns vão falar que o Brasil é um pouco superior, os argentinos vão falar que a Argentina é superior, mas eu acho que os dois estão jogando um belíssimo futebol, independente dessa questão de quem está melhor do que o outro. O Brasil é time para 7 jogos, o Brasil é a única unanimidade, não é porque eu sou brasileiro e patriota que eu acho isso, é a única unanimidade na fase de grupos. Ah, não, tem a Argentina também, de passar com 9 pontos. Porque ali o Brasil vai ter dificuldade, porque vão ser jogos duros contra o Brasil, mas eu não acredito que o Brasil possa empatar nem com a Sérvia, nem com a Suíça, e contra o Camarões vai ser atropelo, Andrezão. O Brasil tá demais. Tá? E assim, eu trouxe para você essa pergunta porque, para mim, tá? E é a minha opinião, na minha visão,
O Brasil está, sim, à frente de Argentina, à frente de França, à frente de qualquer outro. O Brasil, como eu já trouxe aqui outras vezes, até já falei em off aqui para vocês, já conversei com o Eduardo bastante nesse final de semana, nesse feriado. O Brasil perde se perder para ele mesmo, Pedrão. Se o Brasil jogar, não precisa nem ser 100%, se o Brasil jogar 90% do potencial que essa seleção tem, 90%, ele ganha de todo mundo, de todas as outras 31 seleções que estão aí. Sem dúvida, sem Não, dúvida. não você para de ser ufanista, Eu não porque sou assim, fanista. Eu não sou vamos fanista. voltar para 2018. É o seguinte, você pega a Bélgica, o Brasil teve mais posse de bola, mais volume de jogo, quase empatou o jogo e se empatasse ia dar um puta de um trabalho para a Bélgica. Eu acredito no Brasil virando o jogo ali, se sai aquele gol do Renato Augusto. Eu acredito no Brasil virando o jogo ali do que a Bélgica dando dificuldade para nós. Daí você fala para mim, o Brasil perdeu para ele mesmo quando ele perdeu para a Bélgica? Não perdeu, cara. A Bélgica ganhou. Então, assim, a gente há de reconhecer o mérito dos outros também. O Brasil ele vem forte de novo, como ele sempre vem. Mais Mas forte que 2018, Pedro. Mais ah, forte que 2018. concordo. Essa seleção é Concordo, mais forte que concordo, 2018. concordo. Se vocês pesquisarem aí, tem bastante vídeo, mas pesquisem aí na internet rapidinho as reações das imprensas do resto do mundo à convocação da nossa seleção brasileira. Você vai ver que a palavra que mais aparece Os é caras ficaram com medo. medo. Dá medo. Eles falam assim, dá medo, dá medo, dá medo, dá medo, dá medo. Na Alemanha, dá medo. Na Espanha, dá medo. Na Argentina, dá medo. Cara, na Inglaterra, dá medo. Porque o que mais chamou a atenção deles foi convocar 9 atacantes. Que eles falam assim, na hora que convoca 9 atacantes, e não é qualquer atacante, esses 9 atacantes que estão aí, tá? O Brasil quer dizer alguma coisa. Já mostra, já fala pro resto do mundo que, ó, eu estou aqui e me temam. E é essa que é a questão. Temam o Brasil. E o Brasil tá nesse patamar mesmo. Tem erro, tem erro. Não vou falar que a convocação é perfeita. Daniel Alves não devia estar lá, não devia. O Fred não devia estar lá, não devia. Mas o resto, cara, não dá pra gente tirar ninguém, tá? Não dá pra trocar. Ficou de fora ainda Gabigol, ficou de fora Roberto Firmino, tá? Ficaram de fora ainda jogadores. O Coutinho se machucou, então assim, ficaram de fora jogadores e nomes que ainda poderiam deixar a seleção mais forte ainda, Pedro. É isso que eu tô O falando. próprio Renato Augusto, né? Também, mas assim, mas o Renato já é talvez uma deveria ter uma outra. chance. Mas é uma outra, Não, mas né? o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que eu ainda acho que ainda precisava de só mais um meio armador aí nessa seleção aí, sabe? Eu acho que Também. não precisava levar tanto volante, ou talvez até mesmo o Martinelli na esquerda do ataque, porque o Martinelli não vai jogar, né? Na esquerda tem o Neymar e tem o Vini Júnior, o Martinelli não vai jogar. Então, assim, podia trazer um meia armador, aquele cara que organiza o jogo. Eu ainda sinto falta de um cara desse. Tem o Paquetá, tem o Neymar, que vai fazer essa função, e a gente tem o Everton Ribeiro, se precisar. Mas ainda acho que precisava de mais um meia armador. Bora lá. Vamos passar então a convocação do Brasil. Para quem não viu, acho difícil, a não ser que a pessoa estivesse em outro planeta, né? Porque já faz um tempo que não se fala de outra coisa nesse país. São só 2 assuntos que dominam toda a imprensa nacional, né? O outro eu prefiro não falar, que não tem a ver com esporte, então deixo para lá. Mas vamos falar do que interessa pra gente. Os goleiros foram colocados Alisson, Ederson e o Everton. Cara, estamos extremamente bem servidos de goleiros, tá? Laterais, aí tem erro. Tá? Ele levou Alexandro, Alex Telles, Dani Alves e Danilo. Até hoje eu me pergunto, Pedro, eu continuo me perguntando o que faz Dani Alves nessa lista, cara? Explica pra mim. E aí você vê os treinos, o cara já quase machucou o Pedro, já quase machucou o Rafinha. O que ele tá fazendo nessa seleção? Cara, ele não devia estar aí e ele é sem noção total. Você viu a entrada que ele deu no Pedro por trás, cara? Ele Não, eu vi. quase tirou o Pedro da Copa. Eu vi. Meu, não faz sentido nenhum o Daniel Alves estar aí. Ó, Não precisava de um lateral direito reserva. Já falei isso aqui várias vezes, cara. Ai, meu Deus do céu. Mas beleza. Fala, Pedrão, pode falar.
Não, é que nessa parte eu concordo com o Eduardo. Nessa parte, a safra de lateral direito brasileiro é muito fraca, né? É É fraco. muito fraca. A gente está precisando de lateral direito urgente para ontem, porque a gente convocar o Dani Alves sem clube, jogando no meio de campo, num time não classificado, que há 2 meses ele está parado treinando no Barcelona B, é porque não tem ninguém para convocar. O Tite olha e fala assim: Fagner, Rodinei. Ah, não, não dá, né? Emerson Já que não Royal, é para Pedrão? jogar, vamos levar. Não, Emerson Real não. Emerson Real não. Se o Tite não, se o Tite levasse o Emerson Royal, a gente ia descer uma prateleira, de verdade. Porque a gente ia tomar gol na lateral dele toda vez que fosse necessário ele jogar. Porque não existe a chance do Emerson Real estar nessa seleção, porque eu cubro a porra do time que o Emerson Royal joga e é horroroso o Emerson Royal. Não tem como. Não tem como levar o Emerson Royal. A quantidade de gol que o Tottenham toma, né, cara? Sim, Por sim, causa do concordo com Emerson você. Royal, não tá escrito, cara. É Não isso tem, não mesmo. tá escrito. Os zagueiros, né? Os zagueiros aqui estamos muito bem servidos também, na minha visão. Tem o Bremer, da Juventus, o Militão, do Real Madrid, o Marquinhos, do PSG e o Thiago Silva, do Chelsea. Alguns senão aqui, Pedro? Acho que não, né? A gente já falou Não, lá na atrás, verdade, né? só pra você, antes de você continuar a escalação, o chat está perguntando se a gente viu os treinos da seleção. Cara, eu vi os treinos da seleção e o Tite montou dois 4-3-3, um 4-3-3 contra o outro 4-3-3. E ele mesclou titulares num time com titulares no outro, para não dar pinta de qual que é o time Exato. que ele quer montar, assim, entendeu? Sim, Foi bem interessante. sim. É, a parte que a gente consegue ver também, né? Porque eles deixam só alguns minutos transmitindo e o resto é treino fechado, né? Então, para cumprir o contrato, digamos assim, né? Vamos lá. Uhum. O chat trouxe uma ideia boa aqui, tá vendo? Ó, ele poderia levar mais um zagueiro no lugar do lateral direito. Por exemplo, o Lucas Veríssimo, que ele trouxe aqui, mas acho que o Lucas estava um pouquinho atrás nessa briga, né? Quem tava era o Ibañez, da Roma, talvez ele. E aí o Militão poderia ficar liberado para jogar tanto de zagueiro quanto de lateral. Era uma saída, como eu já disse para vocês aqui que podia ser, né? Na meia cancha, ele levou 4 volantes e 2 meias, como a gente já meio que adiantou aqui. Bruno Guimarães do Newcastle. Um pecado ele não ser titular desse time, mas eu acho que ele vai acabar sobrando. O Casimiro, o Everton Ribeiro do Flamengo, o Fabinho do Liverpool, o Fred do Manchester United e o Lucas Paquetá do West Ham. Por que eu falei que eu acho que o Bruno Guimarães vai acabar sobrando? Porque ele deve entrar com o Casimiro e com o Paquetá ali, Pedrão. E aí o Neymar jogaria de Mas camisa é 10, aquele, né? aquele, é aquele último amistoso que a gente teve do Brasil super, hiper, mega ofensivo com o Vini Júnior, o O Rafinho e o quem que era o Richarlison. atacante que entrou no lugar do Richard? Não, mas o Richardson machucou, velho, no segundo jogo. Ah, tá, Mas enfim, no segundo jogo você tá falando. então, mas enfim, Rafinha, Vini Júnior, Richardson, Rafinha, Neymar, Paquetá e Casemiro e a linha defensiva de quatro Sim. zagueiros. Mas ó, vou te falar um negócio. Se a gente pega uma Alemanha com Paquetá no volante, não dá para jogar assim todo jogo. Não dá para jogar com o Paquetá fazendo a volância em todo jogo. Vai ter Sim. jogo ali que o Casemiro vai precisar de um volante de Do ofício Guimarães, para né? ajudar Do ele, Bruno Guimarães. mesmo, mesmo que os laterais sejam defensivos. Por exemplo, se ele colocar Alexandre e Danilo, que não sobem muito e são mais defensivos, o Danilo, a gente sabe que no começo da carreira era super, hiper, mega ofensivo, mas ele já vem jogando defensivamente, até como zagueiro na Juventus há muitos anos, então a gente fala que ele é defensivo hoje em dia. O Danilo e o Alexandro, defensivamente ali, mais os zagueiros, que seja o Thiago Silva e o Marquinhos, o Thiago Silva e o Militão, cara, vai precisar de dois volantes com algumas seleções. Então, essa seleção que ele montou para os últimos amistosos, que talvez ele comece na fase de grupos, talvez não seja uma seleção ideal para jogar um playoff aí em alguma partida contra uma seleção hiper mega potente, porque a gente vai ter buraco, Andrezão. É, vamos esperar para ver, mas eu acredito que o jeito que a seleção está sendo montada é mais para os outros se preocuparem com a gente do que a gente com os outros, mas bora lá. Ah, tudo bem, mas eu vou fazer uma analogia. Mas é igual aquele PSG que a gente vê jogar hoje na temporada de 2022. É um tipo hiper mega ofensivo, ele bota medo em todo mundo que ele joga, ele fica com a posse de bola e com todo mundo no ataque. Mas se você quebra uma linha defensiva, você vai ter dois zagueiros e o Casemiro.
você não vai ter um outro volante para É, ajudar o Casemiro. só que aí, filho, você tem dois zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva, e você tem o Casemiro. Não é qualquer seleção do mundo que tem isso, tá? Então, Ah, assim, não, né? não é. Mas mesmo assim, né? Então, de ataque, vamos lá, vamos para os atacantes. Ele levou o Antony do Manchester United, Gabriel Jesus do Arsenal e Gabriel Martinelli também do Arsenal. Grande surpresa dessa lista aí. Também levou Neymar Júnior do Paris Saint-Germain, o Pedro do Flamengo e o Rafinha do Barcelona. E além disso, para fechar, o Richarlison do Tottenham, o Rodrigo e o Vini Júnior do Real Madrid. Ou seja, esses nomes aí são o que realmente bota medo no resto da galera do mundo aí, Pedrão. Então, Pois é. acho que o E Brasil. Andrezão, quem que você acha que vai ser o 9? O chat está colocando aqui que é o Pedro, não vai ser o Pedro nem Fernando. O Pedro é a terceira opção. Mas quem que você acha que vai ser o 9? Eu acho que o Richarlison começa jogando. Mas com uma possibilidade do Gabriel Jesus ganhar essa vaga. Mas. Né? É, eu acho que o Gabriel Mas. Jesus tinha que começar, para te falar a verdade, mas também acho que vai ser Mas. o Richard. Mas, pelo que o Tite vem fazendo, de todos os jogos, o Richarlison, quando ele jogou É, com o centroavante, o Richarlison normalmente foi a primeira opção. Então acho que ele deve começar assim. A não ser que o Richarlison não tenha plenas condições físicas, né? Porque ele não precisa que ninguém ali, nenhum dos atacantes, jogue no sacrifício, algo do tipo. A gente sabe que o Richarlison está voltando de uma contusão, está se recuperando. Se ele não tiver 100%, não tem necessidade de colocá-lo. Espera ele entrar em 100%, aí você joga com ele, aí você coloca ele. Mas eu concordo com você. Apesar do chat achar que o Pedro tem que ser o titular, né? Eu acho que o Pedro não vai, nessa fila aí, ele é o não vai. terceiro da fila, né? Então vamos lá. E dos outros três times desse grupo? A gente já falou aqui que Sérvia, Suíça e Camarões não devem fazer frente para o Brasil, mas e entre eles, Pedrão? Como é que vai ser essa briga aí? Ah, tá falando do grupo do Brasil? É, Pô, aí eu fico em dúvida, viu, Andrezão, para te falar bem a verdade, entre a Sérvia e a Suíça, porque, para quem não conhece, a Sérvia é uma puta de uma seleção, cara, de verdade. A Sérvia tem o atacante da Juventus, tem o Vlahovic, tem o Mitrovic também. Eles têm também aquele. Ele é servo, não é? Aquele lateral. Não é, lateral que joga de ala esquerdo da Juventus, o Kostic, ele é servo, não é? sim, sim. O Kostic, Não, pô, não, cara, peraí. essa seleção. Kostic, eu acho que É, ele é croata. Vou não, não, pesquisar não, aqui, certinho. acabei de dar um Google. Deixa eu dar um Isso, Google. e pega ele aí, Ele tá certinho. aqui. Ele tá na lateral esquerda da Sérvia aqui. Então, meu amigo, essa seleção aqui não é brincadeira, não. Eles têm um time bem encaixadinho, com peças extremamente valorizadas no mercado europeu. Sim, São peças boas. Então, não é de se jogar fora. E se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria mais na Sérvia do que na Suíça, para te falar a verdade, tô com Andrezão. você Não sei nessa. sua opinião, mas eu apostaria na Sérvia. Tô com você nessa. Eu acho a Suíça. Camarões, Camarões eu acho aquela seleções. Toda seleção africana eu acho simpática, né? A gente torce para que chegue longe, a gente torce para que se dê bem na Copa, mas não vai dar para Camarões, cara. Não vai Mas dar de verdade. show pro Motinho que vai fazer o golzinho dele. Pode escrever aí. Pois é, então. Ele podia fazer um golzinho dele e mandar um chill pro Eto'o, né? Porque a gente tá com suspeitas, né? Para quem não sabe, Sim. a gente tá com suspeita. O Samuel Eto'o, grande atacante camaronês, que Atual jogou no presidente da Barcelona, federação, né? jogou na Inter de Milão, ele é o atual presidente da federação e o técnico foi escolhido pelo presidente do país depois da demissão do atual técnico não do atual, mas do antigo técnico de Camarões. Colocaram esse cara lá, então parece que ele é meio que um laranja e na hora de convocar, ele leu a lista de convocação, ele estava errando os nomes, ou seja, estava meio claro que ele não conhecia ou não sabia a pronúncia de alguns jogadores que iam jogar a Copa com ele. Então existe uma suspeita de que ou Samuel Eto'o, o presidente da Federação Camaronesa, ou o presidente do país convocou essa seleção aí. O técnico é só um laranja. Daí não tem como acreditar numa seleção assim em 2022 no futebol que é jogado desse jeito, né? Daí não dá. Camarões, de todos os times africanos lá, eu acho que talvez seja o mais desorganizado fora do campo, Pedrão. E olha que lá tem muita desorganização, cara. Nessa parte Pois é, só de ingerência, apro- de, né, um mandando mais que o outro. Sempre foi assim. aproveitar.
aproveitar o gancho que a gente está falando de Camarões. Lê o chat aí, Andrezão. Olha ali Ó, o gancho. um dado interessante do arroba CopaCast aqui, ó, Copa Stats. Sigam lá no Instagram e vejam a escalação, porque apenas Camarões, além do Brasil, levou 9 atacantes para a Copa também. Né? Então, mais um dado legal aqui, interessante, do nosso parceiro Copa Stats, arroba Copa Stats lá no Instagram, né? Sigam ele lá, que lá você vai ter todos os dados, as estatísticas da Copa do Mundo. E aproveita para seguir o podcast também, né? Hoje, se vocês viram, teve um videozinho chamando vocês para assistir a gente ao vivo aqui, né? Então, bora lá. Nesse grupo G, Pedro, eu acho que o Brasil em primeiro e acho que serve em segundo mesmo, cara. A Suíça eu acho um time muito defensivo ainda e pratica muito ainda o antifutebol e eu não gosto tanto desses times. Então, pelo bem do futebol, acho que a Sérvia deve passar. Mas é que é aquele time duro de fazer gol, né, Sim, Andrezão? É aquele time duro que o Brasil, exato. até o mesmo Brasil tem Vai dificuldade de ter vez em dificuldade, quando. vai. Mas vai Mas conseguir furar. A Suíça perdeu pra Gana. Não dá, não dá. De verdade, não dá. A Então, gente comentou isso já nesse podcast, sim, estou comentando de novo. A sim. Suíça perdeu pra Gana, não dá. Então, bora lá. Vamos passar para o último grupo, o grupo H. Aqui também é um grupinho casquinha de ferida, né? Porque o cabeça de chave do grupo, né? Que é Portugal, tem uma seleção muito boa, tem jogadores de muita qualidade, né? Mas junto com ele tem Uruguai, ele tem Gana e tem Coreia do Sul. Apesar de, assim, não, nenhum desses outros três que eu citei é bobo no futebol mais. Nenhum. Nenhum dos três. Então tem que ficar de olho aberto em todos os jogos. E mais, esse grupo Qual tem três? Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Os três Você não. está colocando Portugal no patamar acima. Não, você já vai entender. Portugal deve brigar com o Uruguai, na minha visão, pelo primeiro lugar desse grupo. Tá? E por que essa briga vai ser ferrenha? Porque quem ficar em segundo lugar desse grupo vai pegar o Brasil nas oitavas de final. E ninguém quer pegar o Brasil, essa é a verdade. Tá? Então, É. Portugal e Uruguai, esse grupo H vai. Ó, se vocês querem assistir jogos interessantes, jogos legais nessa Copa, jogos tensos, jogos que já vão ser praticamente mata-mata na fase de grupos, assista ao grupo H. Porque ninguém vai querer ficar em segundo lugar desse grupo para pegar o Brasil. Essa é a verdade. Todo mundo vai querer ganhar esse grupo, que daí foge do Brasil e só pegaria o Brasil numa final. Que ficando em primeiro, você só pega o Brasil na final. Ficando em segundo, você já pega o Brasil logo de cara. Então, cara, ficar em primeiro nesse grupo H vai ser o objetivo de todo mundo, inclusive de Gana e de Coreia também, tá? Essa que é a verdade. E assim, Portugal como cabeça de chave, a gente dá um pouquinho mais de destaque. Como eu disse aqui, é um time bem bom, bem qualificado. E vou passar para vocês qual foi a convocação, só para vocês verem que eu não estou mentindo, tá? Goleiros: Rui Patrício da Roma, Diogo Costa do Porto e José Sá do Wolverhampton, né? Defensores: O o Rui Patrício também, eu acho que ele é convocado desde que eu sou adolescente. interminável, né? De verdade, já faz uns 20 anos que o Rui Patrício é convocado. Só que eu acho que agora o titular é o Diogo Costa, né? Pelo que me consta. Goleiro do Porto. Bom goleiro também. Defensores: o Pepe, ó, outro interminável do Porto. Danilo Pereira do É. Paris Saint-Germain. Rafael Mas tá Guerreiro. performando, né? Em defesa Tá, dele, ele ainda tá tá performando. jogando sim, tá jogando. Merece estar onde tá. Rafael Guerreiro, Borussia Dortmund. O Rubem Dias do Manchester City. O João Cancelo do Manchester City. Nuno Mendes do Paris Saint-Germain. Esse é bom, Bom, esse é bom bom demais. demais. Diogo Dalot do Manchester United e Antônio Silva do Benfica, né? Reserva. O Dalot vai ser reserva, por incrível que pareça, porque é uma seleção que tem João Cancelo e Nuno Mendes, ele precisa ser reserva, né, cara? Então, mas assim, depois a gente fala sobre Nuno Mendes, porque inacreditavelmente o nosso Fernando Santos, que é o treinador de Portugal, prefere Rafael Guerreiro na lateral esquerda. Ah, não dá. Dá. Então, é o De que a gente. verdade, não Lembra que o dá. Albertinho fala que Portugal só não vai pra frente por causa do treinador? Aí, ó. Não, Dá não um dá. exemplo pra É, você. não No dá. meio de campo, William Carvalho do Betis, Bernardo Silva do Manchester City, João Mário do Benfica, Bruno Fernandes do Manchester United, Rubem Neves do Wolverhampton, João Palhinha do Fulham, Matheus Nunes do Wolverhampton,
Otávio do Porto, Otávio que é brasileiro naturalizado, e Vitinha do Paris Saint-Germain. Olha que meio de campo, ó, quanta qualidade, quanta opção que ele tem aí. E no É, ataque? mais ou menos. Tem bastante. E no ataque, para várias posições. No ataque, Cristiano Ronaldo, óbvio. O Manchester United, o robozão. Não, Manchester United porque é até a Copa, né? Depois da Copa acho que não vai ser Manchester United mais. André Se Deus Silva. quiser, né? Então, André Silva do Leipzig. João Félix do Atlético de Madrid. Rafael Leão do Milan. Ricardo Horta do Braga e Gonçalo Ramos do Benfica. Ou seja, Aí tem qualidade. Esses atacantes aí tem qualidade. O André muito. Silva. Oh, não foi pra Copa o Rafa? O Não, Rafa Silva do Benfica? não foi convocado. Puta merda, ele é muito bom, cara. Que pecado ele não ter ido pra Exato, Copa, velho. exato. Eu concordo com você. Concordo com você que ele não ter ido já é um erro. O Rafael Guerreiro ser titular na lateral esquerda no lugar do Nuno Mendes é um erro. O Fernando Santos gosta de errar bastante. Então, quando o nosso compadre Alberto Marques várias vezes falou aqui que não dá, o treinador de Portugal atrapalha, o treinador de Portugal isso, aquilo, é por causa dessas coisas, Pedro. Então, Portugal corre risco porque o Fernando Santos ele é teimoso nessas convicções que ele tem que acaba atrapalhando. Porque Nuno Mendes Ah, está só pedindo pra... passagem, né, cara? Não, e não é de hoje, só para trazer para vocês. O Numendi, ele é destaque na ala esquerda ali do PSG, que é um dos maiores times do mundo. E a gente tem o PSG na fase de grupos da Champions desse ano, que acabou de acabar a fase de grupos, jogando contra o Benfica, que era o outro time do grupo, que se classificou em primeiro, o Benfica, na frente do PSG, por isso que a gente vai ter aquele confronto maravilhoso nas oitavas de final, quando acabar a Copa de Bayern de Munique contra PSG, por conta disso. E muito disso se dá ao fato do Rafa Silva, que é um dos atacantes do Benfica, ter acabado com a defesa do PSG em dois jogos, tanto fora de casa quanto dentro, contra que ele fez contra o PSG. O Rafa Silva é muito bom, ele puxou todos os contra-ataques e ele quebrou toda a linha defensiva do PSG. Ele não estar aí realmente é uma surpresa Uma muito grande, surpresa, viu, com Andrezão? certeza. E o principal adversário de Portugal nesse grupo, não dá para descartar, é o Uruguai. O Uruguai que fez uma renovação no seu elenco. Você vai ver que vai ter vários nomes aí que já são destaques na Europa e no Brasil, que não são velhos, né? Não são mais antigos. E ao mesmo tempo, você ainda mantém jogadores das convocações anteriores, que já tem cancha de Copa do Mundo, que já tem experiência, para contrapor essa seleção. Olho nessa seleção do Uruguai que pode realmente surpreender, tá? Goleiros convocados foram o Muslera do Galatasaray, o Rocher do Nacional do Uruguai e o Sebastián Sosa do Independiente da Argentina. Os defensores, o Jiménez do Atlético de Madrid, o Coates do Sporting, o Godin do Vélez Sarsfield. Esse aí, na passagem pelo futebol brasileiro, foi muito mal, né? Não sei como ele está agora. O Martin Cáceres do Galaxy, o LA Galaxy dos Estados Unidos. O Araújo do Barcelona, o Varela do Flamengo, O o... Araújo se recuperou a tempo, porque ele estava contundido, não estava Então, jogando no Barcelona, né? então, pelo visto, sim, né? Foi convocado. O Rodrigues do Nacional do Uruguai, o Matias Oliveira do Napoli e o Matias Vinha da Roma, né? Para os palmeirenses aí, ó, relembrarem um pouquinho, Matias Vinha na Ô Copa do Vinha, Mundo. ó Vinha. Isso. Os meias, o Torreira do Galatasaray. O Torreira ele tem mais tempo de seleção uruguaia do que o Arrascaeta, né? Então ele vai ser o número 14 na Copa e o Arrascaeta vai ter que jogar a camisa 10. Não, isso é um absurdo, tirarem a 14 do Arrascaeta, Então, né? o Gart do Sporting, o Vecino da Lazio, o Bentancur do Tottenham, o Valverde do Real Madrid, o Pelistre do Manchester Olha, United, o Canóbio do Atlético Paranaense, o Facundo Torres do Orlando City, o De La Cruz do River Plate e de Arrascaeta do Flamengo, né? Com vou certeza, torcer para ser revelação da Copa do Mundo. Revelação, porque europeu não conhece a Arrascaeta e vai falar que é revelação. A gente já sabe que é bom há provavelmente. muitos anos, Sim. mas ele vai ser revelação da Copa do Mundo. Boa, Pedrão. E no ataque? No ataque, ó, bem discretinho, são só quatro atacantes. Luiz Soares do Nacional, Edinson Só Cavani do quatro. Valência, Olha os Darwin nomes, olha os Nunes, nomes. Darwin Nunes do Liverpool e Maxi Gomes do Trabzonspor da Turquia. São os atacantes do Uruguai.
Andrezão, eu preciso discordar de você numa coisa. Diga. E eu esperei até esse momento para falar. Manda bala. Eu não coloco Portugal acima de Uruguai, de verdade, eu não coloco. Não, eu não estou falando que ele tá, por ser cabeça de chave, ele merece e já é facilmente esse primeiro lugar do grupo. O Uruguai vai Vai ter medir briga. forças com Vai ter Portugal, briga. vai medir forças com Portugal de igual para igual. Você pode apostar que esse Uruguai vai dar muito trabalho, cara. Você não tem noção do quanto eu confio nesse Arrascaeta aí, cara. Ainda mais jogando bola para Soares e para Cavani, meu amigo, vou torcer para ser Soares e Cavani, porque se for Darwin Nunes, ele é grosso. Ele é grosso demais o Darwin Nunes. Vamos torcer por Darwin Nunes entrar só no segundo tempo. Pelo amor de Deus. Eu não vou nem ler o chat, porque ele não merece isso aqui que eles estão falando mal do Arrascaeta aqui. Não merece Exato. que eu leia. Exato. Vamos passar Essa batido. seleção vai dar trabalho. Pedrão, e aí Essa seleção vai dar. nesse grupo H, a gente ainda tem, eu já falei aqui, Gana e Coreia do Sul, que não são times bobos. Você acha que esses times podem aprontar para Portugal e Uruguai tirar um pontinho, arrumar um empate e aí complicar a vida desses outros dois? Não, cara, eu quero acreditar que o segundo jogo é Portugal e Uruguai, né? Isso, Não é o fechamento, né? É o segundo, né? isso. Então, assim, vai ser tudo decidido no segundo jogo em relação a esse grupo aí, Portugal e Uruguai. Porque eu acredito que o Uruguai vai ganhar de Portugal. Essa é a minha única cravada polêmica aqui do podcast de hoje. Porque até agora a gente estava no óbvio. Eu vou cravar que o Uruguai fica na frente de Portugal. É, Pedrão fazendo uma aposta ousada. Eu ainda acredito que Portugal deva terminar esse grupo em primeiro, mas não sem suar e suar muito contra o Uruguai. O Uruguai vai vender muito caro esse primeiro lugar para Portugal, mas acredito que Portugal vai conseguir essa vitória. Sabe por quê? Porque eu acho que Gana tem contas a acertar com o Uruguai. E aí esse jogo o Uruguai pode empatar. E empatando esse jogo, É isso que eu ia te perguntar. O que você acha de Gana e Uruguai? então, Essa era a minha próxima pergunta. Então, você sabe que Gana tem contas a acertar com o Uruguai. Né? Copa de 2010, aquele lance do pênalti, último lance, a bola não entrou. Aquela coisa toda que a gente já sabe da história. Quem gosta de futebol, quem acompanha, sabe do que eu estou falando. Né? E aí, Gana. Mas quem não acompanha e é leigo, você, por favor, Então fale vamos aqui, que explicar. merece saber. Copa de 2010, quartas de final. Gana e Uruguai se enfrentando na África do Sul por uma vaga na semifinal. Aí no último lance da prorrogação já, Gana tem uma chance claríssima para fazer o gol. A bola tá entrando, o Luiz Soares tira a bola com a mão, defende a bola e a bola não entra. Aí pênalti, obviamente, para Gana, expulsão de Luiz Soares. Aí vai o nosso amigo Asamoah Gyan, que era o centroavante jogando com a camisa 3 da seleção de Gana. Tá vendo? Centroavante com a 3 não vai dar certo nunca. O que ele faz? Pois é. Ele isola a bola, ele chuta por cima do gol. E aí a decisão vai para os pênaltis. E nos pênaltis, Gana acaba sendo eliminada com um gol de É o Louco Abreu, os botafoguenses devem lembrar muito bem dele. O Uruguai é o Louco Abreu batendo o último Ele deu pênalti. cavadinha. O último pênalti de cavadinha. E classificou o Uruguai para a semifinal da Copa do Mundo. Isso em 2010. Por isso que eu digo que Gana, animicamente falando, tem contas a acertar com o Uruguai. E esse jogo pode influenciar na classificação final desse grupo. E aí, empatando esse jogo, o Uruguai pode acabar caindo para a segunda colocação. E aí, meus amigos, teremos Brasil e Uruguai nas oitavas, na minha visão. Ah, Tá? eu preciso trazer também Meu que Deus. aquele time de Gana era melhor do que esse, né, meu Sim, amigo? é melhor. Aquele time de Gana Era melhor. era bem bom, aquele time de Gana de Muito bom, 2010. muito bom. E outra, Copa da África do Sul de 2010, que foi a Copa que todas as seleções africanas eram patrocinadas pela Puma, e era uma camisa mais bonita do que a outra nas seleções africanas naquela Copa de 2010. Eu lembro disso com clareza solar. Isso aí. Bom, passamos por todos os grupos. Gente, acho que foi mais ou menos isso. Você viu que assim, um achismo, é só uma análise, claro, embasada em várias coisas que a gente acompanha, futebol e tudo mais, mas assim, não dá pra gente ter certeza. Futebol é aquele esporte que as coisas só vão se definir depois que a bola rolar. O time mais fraco tem chance de ganhar? Tem, sempre. Pode ser pouco? Pode, mas existe. Então, cara, vamos esperar a bola rolar pra gente saber. Vamos esperar o Rila
tá rolando lá nos gramados catares pra gente saber o que vai acontecer. Só que antes da gente terminar, Pedrão, eu tenho algumas perguntinhas aí já mais gerais para te fazer. Tá? E aí eu vou dar minha opinião também, já que o nosso compadre Eduardo não conseguiu entrar, pedindo só para o pessoal que estava esperando ele aqui, eu falei que ele ia entrar, ele teve um probleminha com a filha dele aqui, probleminha de saúde e tudo mais, então ele não conseguiu entrar com a gente, tá? Mas só para vocês saberem que tá tudo bem, mas ele não conseguiu estar com a gente hoje. Mas ele estará com a gente durante a Copa, então fiquem ligados. Primeira pergunta, Pedrão. A gente já respondeu durante aqui, né? Mas para você, quais as principais favoritas ao título? E não fique em cima do muro. Primeira favorita, segunda favorita, terceira favorita e quarta favorita. Brasil, Argentina, França e Alemanha. Boa, ó. Curti. Eu só mudo. O que você acha? Eu quero saber a sua. Para mim é Brasil, França, Argentina e Alemanha. Para mim é nessa ordem. Só mudou a ordem. Só mudei a ordem, mas a gente concorda nessas quatro. São as quatro mesmo que eu acho que vão chegar. Segunda pergunta, aí já é um pouquinho mais difícil. Qual vai ser a surpresa dessa Copa do Mundo? Qual seleção vai ser a surpresa dessa Copa do Mundo? Só lembrando que surpresa não é ser campeão, não é? Às vezes um time passar por umas quartas de final inesperadamente é uma surpresa. Passar de fase de grupos é uma surpresa. Para você, qual vai ser a surpresa? Cara, eu acho que a surpresa vai ser a classificação do Equador. Explique-se. Vai ser a classificação do Equador, porque eu acho que o Equador vai classificar no Vai grupo tirar junto Senegal. com a Holanda. E ele pode dar um trabalhinho aí, dependendo do chaveamento, que eu já não lembro mais, em relação a isso. E o Equador chegando numas quartas de final de Copa do Mundo, para mim vai ser a surpresa. Beleza. Lembra que eu falei para você que eu ia, né, nessas perguntas mais genéricas, eu ia falar bastante do grupo B? Para mim, a surpresa dessa Copa do Mundo será País de Gales, que alcançará as quartas de final da Copa do Mundo. E por que eu digo então isso? Porque País de Ele Gales. colocou a Inglaterra e País de Gales classificando, então. Só que País de Gales não vai se classificar em segundo do grupo. País de Gales vai ganhar o grupo B. Porque aí a gente vai. Acha? Porque aí a gente vai para a segunda pergunta, a próxima pergunta que eu tenho para te fazer, que é a seguinte: qual vai ser a grande decepção dessa Copa do Mundo? Sabia que você ia vir com essa de decepção, cara. Puta, aí você me pegou. Posso responder Cara, primeiro então, enquanto você pensa um pouquinho? Não vou pensar não, Então vou dar de bate-pronto. Eu acho que vai ser a Espanha. A Vai ser Espanha? a Espanha. Realmente. A Espanha vai ficar no caminho, nas oitavas já, eu acho. Luiz Henrique realmente fez uma convocação ruim. Mas para mim a grande decepção vai ser a Inglaterra. A Inglaterra vai perder o grupo para Gales. Mas daí chovendo molhado, cara. Aí é chovendo molhado falar que a Inglaterra vai ser uma decepção. Não, mas então, calma. A Inglaterra vai perder o grupo para Gales. Só que além disso, ela vai conseguir ser eliminada na fase de grupos pelo Irã. É isso que eu tô te falando. Por isso que para mim a Inglaterra vai ser a grande decepção da Copa do Mundo. Andrezão, as perguntas que você tá me fazendo, acompanha com o chat, dá essa moral pro chat. Opa, vamos fazer junto vamos com lá. a gente. Então, no chat, vamos lá. No chat ele colocou como favoritos aqui. As quatro forças. As quatro forças. Ele colocou a Holanda e não pôs a Alemanha. Então, assim, Brasil, Argentina, França e Holanda. Ele colocou que a Holanda vai ser a surpresa de chegar entre os quatro. Realmente seria uma surpresa para mim. Então, ok. Holanda na cima é uma surpresa. E ele tá achando que a decepção vai ser Portugal. Ele acha que Portugal... Aí, explica pra gente aí, chat. Portugal vai ser a decepção por quê? Não vai se classificar nem da fase de grupos? Essa é a decepção? Porque chegar nas oitavas em segundo e pegar o Brasil e cair não é decepção pra mim. Me explica aí por que Portugal vai ser a decepção. A gente vai esperar. Mas talvez classificar em segundo seja uma decepção, entendeu? Talvez seja aí para algumas pessoas. Tá. Aí a próxima pergunta que eu te faço já não tem mais a ver com seleções. Tem a ver com jogadores. Quem vai ser o grande craque dessa Copa do Mundo? Eu sabia que você ia vir com esse. Eu quero cravar o Neymar. Mas não vai ser o Neymar, eu acho. Não vai ser? Quem vai ser? Vai ser o homem de novo, pela segunda vez seguida. Vai ser o Messi. Ó, o chat explicou aqui por que ele acha que Portugal vai ser a decepção. Ó.
porque Portugal vai se classificar em primeiro do grupo e vai ser eliminado pela Sérvia nas oitavas de final. Aí é decepção grande mesmo, porque, pô, ganhar o grupo contra o Uruguai, mas perder, putz, aí vai ser difícil. Aí vai ser, daí faz é sentido, faz sentido mesmo. Diferente de você, Pedrão, eu acho que o grande craque dessa Copa do Mundo, o grande craque dessa Copa do Mundo será Neymar Júnior. Chegou a hora do garoto, chegou a hora do ex, Então, chegou a hora da tomara, bola de ouro e ele vai ser o melhor do mundo por causa dessa Copa do tomara, Mundo. tomara. É que o Messi já foi o melhor jogador da Copa uma vez, só que ainda tem gente contestando esse título dele. Ele quer fazer de um jeito incontestável dessa vez. A real é essa, entendeu? Segunda pergunta sobre jogadores. Quem vai ser a grande Não, o revelação? chat, o chat, o chat acha que é o Vini Júnior, hein? É? Craque. É um bom nome também, é uma boa pedida. Mas ainda acho que vai dar Neymar nessa. Qual vai ser a grande revelação? Você já deu uma dica aí, né, Pedrão? Revelação, com certeza vai ser o Arrascaeta, cara. O Arrascaeta, os europeus vão falar assim, nossa, por que esse cara não joga aqui ainda, velho? De verdade. Porque o Arrascaeta é um mito, cara, de verdade. Você acha que ele vai ser a grande revelação da Copa, então, né? Isso. E eu não tô com o leste europeu dessa vez, hein? Não me julgue. E eu, como revelação da Copa, tá? Aí por mais que o jogador já jogue na Europa, joga até em time grande na Europa, a revelação para mim vai ser Vinícius Júnior, tá? Para mim ele vai ser a revelação da Copa do Mundo, tá? Porque ele nunca jogou em seleção Mas, brasileira, nunca jogou como titular de seleção, vai ser titular dos 7 jogos, vai ser importantíssimo para o Brasil ser campeão e para mim ele vai ganhar o título de revelação, tá? mas seria legal ver uma revelação da Copa também, independente do título ou não, né? Sim, Esse título de revelação não está ligado ao título, eu acho, na minha sim. opinião. Então, assim, esse título de revelação poderia ser para uma revelação jovem também, Na talvez para última o Copa foi o Lukaku, para o Mbappé, né? Bellingham, para o Musiala, assim, entendeu? Para jovens. Eu Sim, acho que sim. talvez seja isso que possa acontecer também. Em 2018, a revelação da Copa foi o Mbappé, para quem não sabe, né? Então, pois é. Então vamos lá. E para Revelação terminar, do chat é o Mason Mount. Mason Mount, bom nome também. E o último para fechar os jogadores. Quem vai ser o artilheiro da Copa do Mundo? Com quantos gols? Aí fica difícil, né, cara? Aí você me pegou. Aí você me pegou. Mas se a gente fosse apostar em alguém dentro de uma grande seleção, eu colocaria o Mbappé pela quantidade de finalização que ele vem apresentando em 2022. Eu vou colocar o Mbappé com 7 gols. O chat acha que vai ser o Messi com 9 gols. Ó, E você? para mim, o artilheiro da Copa será Robert Lewandowski com 7 gols. Eu Entendeu? pensei no Lewandowski, mas a Polônia não vai tão longe assim, cara. Não Mas vai, de na primeira verdade. fase ele já vai meter gol pra caramba. Isso que é o que eu tô falando. Não se esqueçam que em Talvez. 94, por exemplo, o russo Salenko foi artilheiro da Copa com 6 gols. Ele meteu todos os gols no mesmo jogo. Então, cara, não tem como a gente. Lógico, ele foi junto com o Romário, Não aquela dá. coisa toda, mas, né? Eu ainda Não dá acredito pra que o saber, Leva, né? ainda acredito que o Leva vai ser o artilheiro da Copa. Mas aguardemos, aguardemos. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham curtido a nossa nossa resenha sobre a Copa do Mundo, nossos prognósticos, nossas análises sobre o que pode vir a acontecer. Mas a gente só vai ter certeza, só vai saber a partir do dia 20, mais conhecido como domingo, a partir da 1 da tarde, quando a Al Hilal, a bola da Copa, vai rolar. Falta três. Menos de 3 agora, Pedrão. 3 dias, Menos de Andrezão. 3, menos de 3 Três. agora. Menos de Ó, e 3. esse três aqui, para os bons entendedores, é do Bastardos Inglórios, hein? 3. Só falta 3 dias. Tá chegando a hora, a ansiedade tá grande, entendeu? Sei que todo mundo, até nesse momento de Copa do Mundo, até quem não costuma acompanhar futebol, acaba se inteirando, faz álbum de figurinha, vai procurar saber quem são os jogadores, o grupo, quem vai jogar. A gente sabe que é assim que funciona. Depois passa mais 4 anos, a pessoa meio desligada e depois ela volta na próxima Copa. É assim. Então, já que é assim, o Compadcast também não pode parar e não pode falhar nesse ponto. Então a gente vai acompanhar essa Copa do Mundo a fundo, vai trazer para vocês. A nossa ideia é todo dia que tiver jogo a gente vai estar ao vivo trazendo para vocês
o que aconteceu no dia, os jogos, Destaques do dia, os isso mesmo. destaques, o que aconteceu, até fazendo alguma projeção para o próximo jogo, alguma coisa assim, que é o que a gente costuma fazer normalmente. Mas se tudo correr bem, todos os dias você vai ter com podcast, todos os dias você vai ter análise, a gente vai acompanhar tudo. Sempre lembrando que a gente vai ter o nosso parceiro do @CopaStats, trazendo todas as estatísticas que a gente vai divulgar aqui. Então, só lembrando mais uma vez, sigam lá, @CopaStats, sigam também @compadcast no Instagram, né? Se você estava assistindo a gente até agora na Twitch, já se inscreve aí, já segue a gente na Twitch também. E se você está assistindo a gente no YouTube, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal. A gente ultrapassou a marca de 100 inscritos. Ó, show de bola, parabéns pra gente, obrigado aí, galera. Vamos continuar subindo. E ativa o sininho, aí você sempre vai estar sabendo quando a gente subir os nossos vídeos, beleza? Estamos juntos. Despeço também e agradeço o pessoal do chat que estava com a gente, principalmente o Júlio, que ajudou bastante a gente aqui. Todas essas artes que vocês viram de convocação, tudo tá lá no @CopaStats, né? Ele que cedeu pra gente nessa parceria que a gente fez, pra gente colocar no ar para vocês. Então, todas as outras seleções que a gente não trouxe, entra lá, @CopaStats, que vai estar lá para você. Ah, quero saber quem foram os convocados de Camarões, entra lá que vai estar. Ah, os de Gana, entra lá que vai estar. Entendeu? Tá tudo lá bonitinho, na arte bonitinho, fácil de achar, fácil de ver, bonito, ou seja, uma arte bonita, bem feita. Então, segue lá, gente. A gente espera vocês. Pedrão, aproveitar para me despedir de você. A gente vai se ver de novo no domingo, dia de estreia da Copa do Mundo, então vai ser quando vai começar. Então, domingo, esperem que a gente estará ao vivo de novo. Vamos trazer o dia 1 da Copa do Mundo. Pedrão, boa noite, cara. Andrezão, boa noite ao chat, obrigado pela audiência de hoje. Amanhã nosso vídeo está no YouTube já com índice. Obrigado a todo mundo. E tamo junto para curtir essa Copa do Mundo juntos aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo layout, do nosso vídeo sobre a Copa do Mundo e vamos fazer mais. Obrigado aí, todo mundo. É isso aí. Da minha parte, novamente, eu agradeço todos que estavam com a gente ao vivo. Agradeço o meu compadre Pedro Rissa que fez aqui comigo. Agradeço o pessoal que estava no chat. Grande abraço. E, Pedrão, eu fui!